2024, Cidade Sul. Prezada senhorita Luz, receber essa ligação significa que até 3 de agosto de 2024, 17 horas. você ainda não enviou a sinopse nova para seu editor. E desde que terminou seu último romance, Já se passou. Um ano inteiro? Eu sei. Editora Souza, a senhorita Luz está na cidade dela, resolvendo umas coisas. Ela lembra que te falou que este mês vai te entregar a sinopse com certeza. Então me diga uma coisa. Ela já escolheu o tema? Ainda não. Já faz um ano, Clara. Você é uma romancista web em ascensão. Quer ser completamente esquecida pelo público? Bom, sem inspiração, não tenho o que fazer. Você fica em casa o dia todo, escrevendo sozinha. Quem você espera que te dê inspiração? Inspiração não é algo que cai do céu, de mão beijada. Você precisa sair mais. Buscar a experiência real, entendeu? 11 de maio. Tempo ensolarado. Hoje eu vi o Humberto Carvalho 3 vezes. A primeira vez, eu levava as provas de chinês para a secretaria. Vi ele e uns meninos da turma dele de castigo no corredor, levando bronca. A professora é bem brava. Entendi. Entendeu o quê? O tema. Cenário, escola. Tema, amor secreto. Que tal? Naquela noite, à meia-noite, vimos os fogos de Anu. O pátio da escola estava lotado de gente. Foi o mais perto que ela chegou dele. Durante todo o ensino médio, dessa paixão secreta e não correspondida. Ela fingiu que foi sem querer e ficou quietinha do lado esquerdo dele. 2, 1. Nunca imaginou que, quando os fogos explodiram lindos, de repente ele pegou a mão dela.
Desculpa, pessoa errada. Ela virou a cabeça surpresa. Mas só viu no rosto dele uma expressão de desculpas na luz bruxuleante. Ele soltou a mão dela e disse sem jeito: desculpa. Pessoa errada. Pessoa errada. Pessoa errada. Então quem é a pessoa certa? Beto. Já tem alguém? Você não ia querer usá-lo como protótipo para desafiar e escrever uma história trágica, onde a heroína ama o protagonista em segredo, né? Fala sério. A vida real já é amarga o suficiente. Quem ia procurar mais miséria online? É. A própria autora já engoliu a amargura da vida real. Melhor dar à heroína do livro um pouco de doçura. Depois de dizer isso, o coração dele batia como um tambor. O som vindo do peito era mais intenso que os fogos sobre a cabeça. Ninguém sabia que... Na verdade, dizer que segurou a mão errada foi só a desculpa dele. Cidade N. Editor Souza, para sua revisão. Seu texto parece que vai viralizar. Escrever uma história baseada na própria experiência bate no coração. Mas esse seu romance, se o protagonista lesse, não se preocupa com o constrangimento? Eu avaliei esse risco, claro. Você sabe a situação, não é? Aquilo foi só uma paixão secreta unilateral. Ele, naquela época, nem ligava meu nome à minha cara. Mesmo que lesse, não me reconheceria. Além disso, Humberto Carvalho é daquele tipo intocável. Como ele leria romances. Pode ficar tranquila. É verdade? Mãe, o que foi? Tá. Tchau. Não é outro encontro às cegas que marcaram pra você, é? Agora mesmo. Esse novo toque que você usa.
Acho que parece ser, no aniversário da escola, a música que Humberto Carvalho tocou depois da chuva. Não pense demais. Troquei pra essa pra lembrar mais do passado. Então toma cuidado. Pra não invocar outra coisa. Eu quero uma explicação. Vocês todos sabem ou não? Senhora, sinto muito. Mas o veredito é... O que está acontecendo? Esta senhora alugou a casa dela para alguns estudantes americanos. Mas os estudantes ficaram além do prazo sem pagar aluguel e não queriam sair. Aí ela, sem permissão, mandou cortar os serviços. Daí ela foi ao Jay e abriu um processo tentando recuperar o aluguel. Mas acabou sendo processada por invasão. Além de não conseguir o aluguel, ainda tem que pagar uma indenização alta. Agora ela está discutindo com o Jay sobre isso. Você não pode ir. Não pode. Senhora. Ainda não está resolvido. Mas solta, solta. Senhora, não pode ir. Aqui é a América. Você tem que seguir a lei americana. Não importa a lei de que país. Se perdeu, perdeu. Finalmente encontro um compatriota. Sabe? Eles estão só me intimidando. Por qualquer motivo, não faz sentido eu indenizá-los, né? O tribunal não reconhece esses motivos, só a lei. Então, essa indenização, ainda tenho que pagar a eles? Isso mesmo. Ainda tenho 2 perguntas. Espero que me diga a verdade. A primeira. A data de término do contrato de aluguel é em que mês? O aluguel que você quer é de que mês? O contrato diz que termina em fevereiro. Depois eles não assinaram um contrato de renovação comigo. Só tivemos um acordo verbal. Desde fevereiro, ele não me pagou o aluguel. E do fim do contrato até hoje. Sabia que eles ainda moram na sua casa? Eu sei. Tem certeza? Sabe mesmo? Então... Não sei. Se você não sabe, não é mais só falta de pagamento. É invasão de propriedade privada. Sem o seu conhecimento, eles ocuparam seu imóvel ilegalmente. Quanto ao resto, nem preciso falar, né? Muito obrigada. Nunca imaginei essa defesa no caso. A lei é rígida, mas a gente se acomoda. Canto. Quer mesmo se meter nos meus assuntos. Esse caso é meu. Acho que temos definições diferentes de se meter. E na minha visão, estou limpando a bagunça. Só porque tem uma taxa de vitória alta. Não pode ser um intrometido arrogante. Vou considerar um elogio. Faz o seu trabalho. Desculpe, senhora. Vamos ao escritório conversar em particular. Posso ajudar. Chefe. Viu a cara do Jay. Bem feito sempre contra nós. A cara dele não me interessa. Desde que o caso não desande, tudo bem. Se não, se espalhar, a reputação do escritório está em jogo. É bom beber menos refrigerante. Faz mal à saúde. Aliás, é sobre aquele caso criminal passado. O cliente ainda insiste que você aceite. Dá uma olhada de novo. Eu disse, não aceito casos criminais. Tantos anos se passaram. Certas coisas o tempo não muda. Certo? Senhorita Valentina Vargas, seu novo livro Eu Realmente Quero Sussurrar no Seu Ouvido acabou de virar série e já domina as listas. Ouvi que as produtoras já estão negociando os direitos com você. Pode dar uma palhinha aqui pra gente? Primeiro, muito obrigada a todos pelo apoio ao ouvido.
É uma história de paixão secreta no colégio. Espero que todo mundo curta essa história. Sobre a questão dos direitos autorais. Assim que eu tiver novidades, compartilho com vocês na hora. Olha só, ela não é suspeita de plágio? Parece plágio mesmo. Olha a comparação aí. Dá uma olhada. Esse livro dela é plágio. Isso. Obrigada. Senhorita Valentina Vargas, queria perguntar... Viu o debate online sobre a originalidade do seu trabalho. Na cena dos fogos de Ano Novo do livro, o enredo e os diálogos. Até o monólogo do protagonista batem certinho com um poeta. Como explica tanta coincidência? As produtoras interessadas sabem dessa situação da obra? Você escreve tanto assim porque tem mais problema escondido nos outros livros? O que diz sobre essa polêmica online? Gente, eu também, como vocês, acabei de saber disso. Espero que me deem um tempinho. Vou dar uma explicação sobre meu trabalho, o mais rápido possível. Obrigada. Senhorita Valentina Vargas, então você nega o plágio, certo? É mesmo, senhorita Valentina Vargas, fale algo. Senhorita Valentina Vargas, só um momento. Senhorita Valentina Vargas, senhorita Valentina Vargas. Senhorita Valentina Vargas, pode responder direto, pode. Senhorita Valentina Vargas, senhorita Valentina Vargas. Espere, senhorita Valentina Vargas. Senhorita Valentina Vargas, original há 6 anos. Lucélia, o que está acontecendo? Seu livro bate com um conto chamado Os Olhos Dela Sabem Sorrir. São muitos detalhes batendo certinho. Senhorita É tanto peso na consciência. 6 anos, de longo agora. Por que diabos? Senhorita Valentina Vargas. Senhorita Valentina Vargas. Responda diretamente, por favor. Pode, senhorita Valentina Vargas. Senhorita Valentina Vargas, por favor, diga algo. Senhorita Valentina Vargas, senhorita Valentina Vargas. Senhorita Valentina Vargas. Olha o gráfico comparativo. A data de publicação é anterior ao seu Eu Realmente Quero Sussurrar no Seu Ouvido por algumas semanas. A maior diferença é que sua história é da perspectiva da protagonista. E este romance é da perspectiva do protagonista. Desculpe, pessoa errada. Ninguém sabia disso. Dizer que segurou a mão errada foi só desculpa. Eu realmente quero sussurrar no seu ouvido. É mentira. Não foi a mão errada. Os olhos dela sabem sorrir. Até o monólogo interior do protagonista combina perfeitamente. Achei o erro daquela autora. De volta à escola outra vez. Ainda na escola, hein? Vou mandar mensagem pra perguntar sobre a situação. Pergunte bem a ela. Como as ideias podem coincidir tanto? O artigo Eu Realmente Quero Sussurrar no Seu Ouvido é realmente meu conceito original. Posso fornecer provas para comprovar. Mas em relação às semelhanças entre os dois artigos, também me sinto muito surpresa e confusa. Por meio desta, peço esclarecimentos. Aguardo sua resposta. 10 anos atrás, por causa dele, você sofreu muito por um amor não correspondido. 10 anos depois, você imaginou e transformou essa experiência em uma obra de ficção. Apenas para ser falsamente acusada de plágio. Isso não é imaginação. Tudo bem. Se eu tiver que dizer, então acho que conta. Jade, sobre aquele rapaz de quem te falei ontem. Ele está livre amanhã. Vou te mandar a foto primeiro. Tudo bem. Se você achar que está bom. Mãe, estou muito ocupada agora. Ocupada, 365 dias por ano. Que dia você não está ocupada? Namoro e trabalho não precisam se opor. A tia Silva disse que esse rapaz é ótimo no trabalho. E o principal, ele é advogado. Vou te mandar a foto primeiro. Se gostar, pode conhecê-lo amanhã. Acho que ele é muito bom. Certo. Olá. Sou Mauro Limeira, do escritório Zicum. Aqui está meu cartão. Muito prazer. Sou a Clara. Muito prazer. Senhor Limeira, não parece muito mais velho que eu. Tão jovem e já é sócio. Faz jus ao termo jovem promissor. Obrigado. Você me lisonjeia demais. Nosso escritório é assim, 4 sócios. Eu toco o trabalho. Meu cargo não é alto. Tem um consultor sênior que mora no exterior. Ele é bem impressionante. Morando no exterior, quer dizer que não trabalha de verdade? Não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer que ele atua como advogado no exterior. Sabe, apoio financeiro. Isso também conta como trabalho, né? Beto ligando. Esse cara tem super audição.
Desculpe, senhorita Luz. Não trabalhe no meu tempo livre. Tudo bem trabalhar um pouquinho. Não, sério. Sou do tipo que acredita que a vida é vida e trabalho é trabalho. Quero dizer que podemos sim falar um pouco de trabalho. Desculpe, Dr. Limeira, falar de trabalho enquanto você come. Tudo bem. Também sou acostumada a tirar experiência da vida. E aplicar no trabalho. Como diz o ditado, há trabalho na vida e vida no trabalho. Então, Dr. Limeira, tem alguma boa solução? Pelo que descreveu sobre esse caso, essa um poeta publicou o artigo online antes de você. Teoricamente, ela não a plagiou. E como você disse até agora, Ela nem apareceu, nem se posicionou. Portanto, não pode ser considerada ré. Também não podemos processar todo mundo que comenta na internet, né? Claro. Do ponto de vista prático, é viável, mas não recomendo. É muito esforço para pouco resultado. Entendo. Dr. Limeira, então tem alguma boa sugestão? Por que não espera mais um pouco para ver? Vamos ver o que esse poeta realmente quer. Desculpe. Dr. Limeira, tem um imprevisto. Preciso ir primeiro. Muito obrigada pelos conselhos hoje. Vamos marcar outro dia. Já paguei a conta, como honorários da consulta. Se não for suficiente, transfiro mais. É muita gentileza. Então, quando nos encontramos de novo? Quando acharmos a ré. Ele disse para eu esperar por enquanto. Esperar esse poeta aparecer. Ele é confiável? Não sei se ele é confiável. Mas tem uma coisa que ele disse que acho razoável. Dada a situação atual, a posição do poeta é crucial para nós. E se ela puder esclarecer que eu não plagiei? Em teoria, já seria bom se ela não te processar. Como você pode esperar que ela esclareça a seu favor em vez disso? Pelo menos tentar fazer ela acreditar que sou o criador original, certo? Eu ainda quero esperar primeiro. Espere um momento. O Weibo mostra que um poeta está online. Essa pessoa é realmente... Se diz escritor? Não tem espinha dorsal nenhuma. Que tipo de escritor? Não fundi enredos nem plagiei. Sobre as semelhanças entre as duas obras. Eu realmente quero sussurrar no seu ouvido e os olhos dela sabem sorrir. Já contatei o outro autor, um poeta, para perguntar e estou aguardando resposta. Depois de entender a situação, darei mais explicações a todos. Só Deus sabe que essa história sobre paixão secreta é da minha experiência pessoal na escola. Experiência pessoal. Até mais habilidoso em atuar do que atores. Experiência pessoal de quem? Tão pesado. Cidade Sul, 2 meses atrás. Celular velho do mano. Os fogos esta noite estão lindos. E eu menti para você. Não foi engano. Feliz Ano Novo. Meu Deus. Tantos. Você quer dizer? Quando sua avó se mudou, você, no celular velho do seu irmão, descobriu o registro das emoções dele apaixonado pela garota. Fala mais baixo. Na outra turma, você diz que essa é a experiência real do seu irmão? Que é certo? Essa é a experiência real da Valentina Vargas. Nessa história, acontece que são 2 pessoas. Tem uma possibilidade? Que possibilidade? Você quer dizer... Valentina Vargas é colega de escola do meu irmão? Meu irmão era apaixonado pela Valentina Vargas. E a Valentina Vargas também era apaixonada pelo meu irmão? Impossível. Que coincidência. Impossível. Estava no Weibo da Valentina Vargas. Olha, as fotos de comida que ela compartilha são todas da culinária da Cidade Sul. Ela deve ser daqui.
parece ser o caso. Tanta coincidência assim? Me surpreendeu, Helena Viana. Seu cérebro, que nas provas nunca funciona. Agora está afiado, hein? Ah, obrigada. Olha não. Seu cabelo hoje tá lindo. E seu rosto? Sua pele tá ótima hoje. E a roupa você sempre usa. Mas hoje tá especialmente lindo. Repara, esse maxilar definido, esse perfil inacreditável. Até o galã da escola sai da frente. Fica escondido de vergonha. Para! Atenção de mais, intenção de menos. Não somos brothers? Depende da próxima frase. Você tem tantos contatos. Me ajuda a perguntar. Quem é essa Valentina Vargas? Sabia que você é parceiro. Sabia o quê? Dever de matemática, 3 meses. Um mês já serve. Fechado. Um chá com leite. Tá bom, tá? Beleza. Valeu, depois pago um lagostim. E aí? E aí? Como assim? Clara? É exatamente quem você procura. Mensagem da Valentina Vargas. Ele não, já que ajudou, ajuda até o fim. Vem comigo na galeria de arte da escola. Pra quê? Preciso confirmar uma coisa. Deve estar aqui, né? Piano? Ele não aqui. Me ajuda a tirar isso. Você sabe? Se essa parede da escola foi pintada de novo? Provavelmente não. A escola é tão pão dura. Deixa comigo. No romance da Valentina Vargas, a protagonista, na parede da sala de piano, onde o protagonista sempre aparece, escreve as iniciais de alguns nomes. Procurando o quê? Vou te ajudar. Achei. X gosta do Pedro Pinheiro. Uai, quem? Não explica isso. É aquele Lucas Silva da turma 1? Ou aquela Sofia Lima da turma 5? Não pode ser aquela mamãe rosa do primeiro ano? Pedro Pinheiro, você é tão novo e já tá namorando um menino mais novo. Clara. A inicial de gostar em chinês é X, gosta do Pedro. Meu Deus! Helena Viana, isso é tão emocionante! O que vocês dois estão fazendo? De que turma são? Saiam daí! A sua inteligência também emociona. Você não passou a noite em claro, né? Tem algo errado. Isso é muito parecido. Lembra de um ponto no meu romance?
Na época da escola, era moda cultivar plantinhas em lata. Todos cultivavam trevo da sorte, mimosa e tal. Mas comprei sementes novas e mudei um pouco. Ainda lembra? Sim. Você não cultivava girassóis e lavanda ao mesmo tempo? Pode ser considerada uma heroína rural precoce. Vem ver. Olha o que um poeta escreveu aqui. Rápido, rápido. Ok? O que você achou? Olha. Naquele fim de semana, ela saiu da escola com sua latinha de flor. A lata florescia ao mesmo tempo com girassóis e lavandas. Isso é muito parecido. É bem sinistro. Quem será? O site não dizia que se até às 9 não houvesse resultado claro, tirariam seu romance do ar? Já está tarde. Saudações. Sinto muito pelo transtorno causado a você. O artigo Seus Olhos Podem Sorrir não é meu conceito original, mas foi escrito com base em um esboço que uma amiga comprou. Desculpe por infringir seus direitos. Estou disposta a explicar ao público e pedir desculpas a você publicamente. Excluir o artigo, desativar a conta com meu pseudônimo. A seguir, a declaração que redigi. Por favor, dê uma olhada. O esboço vazou. Seu esboço além de mim. Para quem mais você mostrou? Ninguém. Pendrive. No dia que íamos discutir o esboço no café, eu levei um pendrive. Será que deixei lá? O que está acontecendo? Seu texto parece que vai viralizar. Aquela pessoa disse que comprou um esboço. Espera um momento. Aonde você vai? Lucélia, vou indo para o café primeiro. Você também verifica seu lugar. Ok? E eu sei, vou perguntar onde a amiga dela comprou o esboço. Tudo bem, você desce. Estamos verificando. Amigo, é seu. Obrigado. Ela me perguntou onde comprei o esboço. O que eu faço? Como respondo? Eu disse que essa sua ideia furada não vai funcionar. Então conta a verdade pra ela. Isso é ainda pior. Se ela descobrir, provavelmente, não vou mais conseguir esconder do meu irmão. Se meu irmão descobrir que transformei os rascunhos dele num romance, ele vai me matar sem dó. Seu irmão é advogado. Ele ia cometer um crime e te espancar até a morte? Ele cortaria a minha mesada. Qual a diferença disso pra me matar? Faz sentido. Tá, então diz pra ela que por princípio de confidencialidade na transação, você não pode contar isso. De qualquer jeito, ela não sabe quem você é. Mas se for assim, não seria muito injusto com a Clara. Será que ainda tem a chance? De quê? Meu irmão ainda gosta da Clara. E acha que eu fiz algo muito bom e vai me recompensar? Esquece, já faz 10 anos. Ainda gostar? Acha que seu irmão passa a vida inteira num primeiro amor platônico. Você não entende nada de homem. Não sou homem. Pra que vou entender? Por favor, emita uma declaração primeiro. Declaração de desculpas. As pessoas no café não viram o pendrive. Também verificamos as imagens das câmeras, mas o objeto era muito pequeno. Simplesmente não deu pra ver direito. Pelo menos o poeta emitiu uma declaração. Esse assunto pode ser dado como encerrado. Tô te comprando comida. Depois vou na sua casa fazer um caldinho pra tirar todo o azar. Declaração de desculpas. Uma tática bem manjada no mundo das web novels. Plagiar um autor pequeno e desconhecido, roubar as ideias dos outros e depois pagar pra ficarem quietos. Essa declaração falsa. A Valentina Vargas está tratando os internautas como idiotas. O mundo das web novels está sendo poluído por esse tipo de gente. Que a Ninette faça algo direito. Banir a Valentina Vargas. Só assim os novos escritores vão ter chance de aparecer. Valentina, sai da internet. Esse pseudônimo da poeta foi registrado agora. Não tem base de leitores. A exposição do artigo é muito baixa. Esse assunto tão inflamado. Alguém está tramando de propósito. Com certeza é a Santiago Souza. E ela é sinistra e cruel assim. Lembra? Quando ela assinou com a Kian Net, foi claramente por causa da escrita horrível dela. Mas ela jogou a culpa no editor, fazendo aquela jovem editora perder o emprego logo no início.
Então, dessa vez, cuidado. Cuidado para não virar bode expiatório. Se não reagir desesperadamente, nem vai saber como vão te cozinhar. Quem disse que vou esperar quietinha para ser abatida? Em esquemas sujos, talvez não estejamos à altura dela. Mas em jogo limpo, ela talvez não esteja à nossa altura. Tem uma estratégia. Olha aqueles no Weibo da Qiang e plataformas com tags, difamando de propósito. Sem dúvida, são todos trolls contratados por ela. Esse tipo de difamação premeditada em larga escala. Processá-la por violação de honra. Não é exagero, certo? Seu pretendente do encontro às cegas está dando muitos conselhos. Tenho um encontro com ele no escritório de advocacia amanhã para conversar. Espero que não aconteça nenhum imprevisto. Olá, tem horário com o Dr. Medeiros? Certo, vou verificar. (9 de setembro de 2013). Tempo ensolarado. Vou me lembrar do Humberto Carvalho de hoje por muitos, muitos anos. Nosso lado, o fracasso inevitável não deve ser razão para negar o esforço. Sucesso e fracasso já se tornaram uma definição enraizada na mente das pessoas. Quando alguém descobre que há uma parede intransponível à frente, um abismo sem esperança, talvez sejam eles que estão lutando no tópico do debate de hoje. Por exemplo, nossos debatedores oponentes. Então, nosso lado acredita que só desistindo se pode escapar do ciclo doloroso. Só desistindo se pode buscar nova esperança em outro lugar. Em vez de repetidamente experimentar o ciclo doloroso de fracasso e expectativa. É melhor virar e sair daquele beco sem saída, só com paredes. Talvez fora do beco. Haja nova esperança e uma nova vida. Parabéns à oposição por vencer o campeonato geral deste debate. O melhor debatedor deste debate é Humberto Carvalho. Parabéns. Obrigado, diretor. Beto. Se não houvesse posições fixas para os dois lados, de que lado você escolheria ficar? Compartilhe seus pensamentos. Tem uma frase de um filme que representa a minha escolha. Continuarei a procurar, mesmo que as estrelas infinitas tornem minha busca sem esperança. Mesmo que eu precise seguir sozinho. Clara. Dr. Medeiros. Desculpe a demora. Tive um imprevisto e estou chegando tarde. Tudo bem, eu cheguei cedo. Vamos para a sala de reuniões. Por aqui. A propósito, Clara. Hoje pode ter mais uma pessoa presente. É aquele que mencionei da última vez, o consultor jurídico do nosso escritório. Ele está em casa recentemente. Depois de ver o seu caso, ele se interessou e quer participar. Não sei se você se importa. Sem problema. Ter mais um advogado é bom para mim também. Tecnicamente, ele não fez a prova nacional. Aqui no país, não pode atuar como advogado. Se achar inconveniente, posso falar com ele. Não tem problema. Mas como não tem carteira da OAB aqui e quer participar do caso, seu patrocinador veio fiscalizar seu trabalho? Talvez você esteja certa. Não está fácil. Aqui, senhorita Luz. Entre, por favor. Obrigada.
Deixe-me apresentar. A Humberto Carvalho? Como pode ser Humberto Carvalho? Ansioso por esta noite. Soube que terá uma apresentação hoje à noite. Aqui. Que animado aqui. Por aqui, vamos. Aqui, dona Rua. Entre, por favor. Obrigada. Dr. Medeiros, deixe comigo. Tudo bem, não é nada. Eu faço, obrigado. Vocês dois se conhecem? Não conhecemos. Não conhecemos. Então, deixe-me apresentar. Este é o consultor jurídico do nosso escritório, Humberto Carvalho. Prazer em conhecê-lo. Esta é a cliente do nosso caso atual. Clara. Dona Juan. Uma romancista especializada em romance. Como o Dr. Carvalho sabe disso? Eu dei uma olhada nas suas informações. Então, quanto você já sabe? Está se referindo ao caso ou à pessoa?
Ou talvez ao conteúdo dos seus romances? O que o Dr. Carvalho quer dizer é que antes de uma reunião, sempre nos familiarizamos com as informações básicas do cliente. Isso também faz parte da nossa competência básica como advogados, certo? Agora já sabemos o que precisávamos saber. Ah, você ainda não leu o romance, né? Aliás, Dona Juan, você trouxe o romance? Não trouxe. Sim, eu trouxe. Que bom. Então entregue diretamente ao Dr. Carvalho depois. Aqui, sente-se. Este romance está cheio de fantasias abrangentes sobre Humberto Carvalho, do físico ao espiritual. Agora preciso entregar ao próprio Humberto Carvalho. Então, sobre essas fantasias, ter uma discussão aprofundada com ele, pessoalmente no nível jurídico. 2 advogados. Como diz o ditado, seja misericordioso quando puder, aguente um momento e encontrará paz. Dê um passo atrás e terá a mente ampla. Salvar uma vida é melhor que construir um pagode de 7 andares. Dona Juan, quer dizer... Eu quero dizer... De repente, não quero mais processar. Não quer mais processar. Já pensou bem? Me espere um instante. Preciso atender uma ligação. Desculpe por isso. Alô? Que entregador precisa de assinatura pessoal? Tudo bem, já estou indo. De repente não vai processar? Problemas com o meu desempenho? O Dr. Medeiros costuma ser bem ocupado. A última vez que nos vimos, no meio da conversa, também chegou uma ligação. Última vez? Por favor, sente-se. Na verdade, ele não mudou quase nada. O tempo foi realmente generoso com ele. Dona Juan, você tem alguma questão comigo? Não. Eu não usaria. Só estava lamentando minha própria má sorte.
foi, Dr. Carvalho? Peço desculpas. Tenho um entregador lá embaixo e preciso assinar pessoalmente. Então, Dona Juan, você já se decidiu? Dr. Medeiros, já pensei bem. Certo. Então respeitarei sua decisão. Já encontrei muitos clientes que hesitam no último momento também. Mas depois de hesitar, eles ainda escolhem prosseguir com o litígio. Tudo bem? Pense com calma. Dr. Medeiros, você está falando do cliente do caso de divórcio, certo? Essas duas pessoas não estão se dando bem. Obrigada, Dr. Medeiros. Vou para casa e penso mais um pouco. Certo. Deixe-me acompanhá-la até a saída. Não precisa. Cuide dos seus negócios. Ir e voltar a esta hora só atrasaria sua refeição. Não estou ocupado. Na verdade, gostaria de lhe convidar para uma refeição. Então deixe-me pagar. Já lhe causei muitos transtornos. Combinado. Comida ocidental? Realmente tem um restaurante ocidental, perto da casa dela. Está bem. Vocês dois marcaram de almoçar juntos? Eu esqueci disso. Que tal deixarmos para a próxima? Mas ele já desceu. Tudo bem, eu vou falar com ele. Vamos? Sobe primeiro e me espera. Deixo a Clara em casa e volto pra gente jantar. Pode ser? Tem cama lá em cima. Você precisa se adaptar ao fuso e dormir agora? Vamos. Dr. Medeiros, deixei a chave do carro no carro. Vou subir primeiro. Tudo bem, obrigado. Então vamos deixar a Dona Juan primeiro. Valeu. Obrigado, Dr. Medeiros. Tudo bem, Clara? A gente vai atrás. Tanto faz. Atrás é mais confortável de qualquer jeito. Obrigada, Dr. Medeiros. Pode fechar você mesmo. Dr. Medeiros, não vou pra casa agora. Pode me deixar na casa de um amigo. Claro. Não vai ser desvio. Indo pra lá vai ser até mais perto. Ok, sem problema. Então me manda o endereço. Ok. Dona Juan. Posso perguntar, na casa de qual amigo você vai? Você não acha que está perguntando de um jeito muito direto? Então você pergunta? Vou na casa do meu editor. Ok. Vai na casa do editor. O que foi? O caso não foi resolvido. Lucélia. Sabe quem eu encontrei hoje? Mauro Limeira. Ele se declarou pra você? Era Humberto Carvalho. Lucélia. Eu conheci o Humberto Carvalho de verdade. Tem algo estranho. É normal eu me importar com o meu encontro às cegas. Então me diga uma coisa. Por que você está se preocupando à toa?
Estou verificando a agenda do meu cliente. Algum problema? Ela já começou a ter encontros às cegas para arrumar namorado. Onde ela poderia ir? Deve ser na casa de um amigo comum. Agora você está sendo sabichão depois do acontecido? E se o encontro às cegas for só para agradar a família? Por acaso você sabe mais do que eu sobre o meu encontro às cegas? A ligação de manhã no escritório. Foi você quem mandou me ligarem, né? Só para me despistar. Seu tempo de reação é impressionante. Como você virou advogado? Sua ex? Como vou explicar? É meio complicado. Mais complicado que uma ex? Relação entre credor e devedor. Complicado, né? Ela te deve dinheiro. Não. Que relação é essa, então? Fala logo. Comida chinesa ou ocidental? Tá bom, não precisa contar. Pode ser qualquer uma. Não tô com fome. Você escolhe. Quando você vai dessa vez? Amanhã. Voltou ontem e já vai embora. A audiência do meu cliente é em menos de 48 horas. Não é para eu ter pressa. Então por que voltou agora? O que é mais importante que a audiência? Com licença. Alô? Mano, acho que fiz besteira. Acho que prejudiquei o veterano Clara. Quem você falou? Veterano Clara. Não lembra? Calma. O que aconteceu? Também não sei o que fazer. Vou mandar uma foto antes. Canto. Aqui estão os documentos. Naquela noite, achei isso na sala de piano do Centro Cultural da faculdade. Mais de 10 horas de voo para vir. Ficar um dia e mais de 10 horas para voltar. Você tá ficando maluco. Quem não ficaria nessa situação? Maluco. Tô ficando maluco mesmo. Quem foi que disse que ele nunca ia descobrir? É surreal demais. Não imaginei que fosse chegar até ele. Nem um roteirista escreveria isso. O que fazer? Aquele post dizendo que o romance é baseado em fatos reais foi publicado junto com o vídeo que explica o enredo e o cronograma. Não pode ser apagado nem editado. E se ele ver isso? O que fazer? Não se preocupe com isso agora. Ele não é um advogado top americano. Provavelmente não tem tempo de scrollar seu Weibo. Além disso, você não disse que ele nem te reconheceu. Mas e se? E se ele ler o conteúdo do capítulo 23? Você insistiu em adicionar aquele sonho sensual. Não. Eu... Agora mesmo? Vou trancar aquele capítulo agora mesmo. Vou trancar primeiro. Mas sério, vai desistir do processo por essa besteira? Processar. Com certeza vou processar. Não acredito que não tenha mais nenhum escritório confiável em Young. Vocês dois se conhecem? Nem não conhecemos. Não conhecemos.
Ainda bem que ele me esqueceu. Um amigo recomendou esses escritórios. Já marquei as consultas. Vá direto amanhã. Como esperado, na hora do aperto, meu editor Souza é o mais confiável. Somos experts em disputas de direitos autorais. Garantimos a vitória. Qual é o seu nível atual como escritora? Quanto dinheiro você ganha escrevendo um livro? Dona Juana, o advogado Carvalho quer dizer que neste tipo de caso é melhor fazer um acordo. Ele quer dizer Que uma guerra midiática custa muito caro. Advogado Carvalho, você precisa me seguir agora mesmo. Aí vamos interagir publicamente. Causar burburinho primeiro. Traz esse tal de advogado Ferreira à tona. Criando hype para cá e para lá. Ele é advogado ou celebridade da internet. Vou processá-lo. Como diz o ditado, este mundo é cheio de operações meia-boca. O Dr. Furtado não é um advogado amador. Se chamamos o Ícaro Rocha de Destaque. Da nova geração em ANG, o Dr. Furtado e o Justo. São a velha garantia. Só são caros, sem defeitos. Este caso, resumindo, É provar que seu roteiro foi roubado. Comparando a expressão textual das obras, podemos provar que não são parecidas. Mostrar que sou original e não infratora. Isso parece bem difícil agora. Há muitas semelhanças nos enredos. você pode sair em desvantagem. Provar o roubo do roteiro é o mais direto. Entendo tudo isso. Mas as duas obras só parecem similares na superfície. Sou autor original e quero reconhecimento legal. Dona Juan, sinto muito. Sou advogado, não relações públicas. Não posso apoiar sentimentos literários. Compreendo. Dona Juan. Um aviso amigável. Acho que nenhum advogado aceitaria sua sugestão. Como foi com o Dr. Furtado? Quase me expulsou ao ouvir meu pedido. Segui minha ideia. Pode tornar tudo insolúvel. Alô, Dr. Medeiros. Clara. Liguei para perguntar. Como está a sua decisão? Vai desistir mesmo? Dr. Medeiros, na sua opinião... Como devemos tratar o meu caso? Provando que o roteiro foi roubado. É o método mais simples. O que houve? Encontrou dificuldades. Pode me contar se houver problemas. Mesmo sem ser seu advogado. Ainda somos amigos. Eu estava pensando, se posso, neste caso... Provar a originalidade da minha obra. Isso não é verdade? Tudo bem, Dr. Medeiros. Entendo. É viável? Viável? Não precisa fazer tanto. Eu também sei... Claro que não. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Você está no Viva Voz, Dr. Medeiros? Sim. Desculpe, Clara. Espere um momento. Tenho 2 documentos para assinar. Tudo bem. Suas instruções? Provar sua originalidade não é prova necessária. Mas como prova complementar, pode ter um impacto favorável no resultado do processo. Então, podemos fazer isso. E se o resultado da comparação não for favorável? Espere um momento. Vou assinar mais 2 documentos. Tudo bem.
Na China, para um caso assim, a abordagem mais simples é começar pelo roubo do esboço. É diferente do que você vê no exterior. Em qualquer país, você tem que começar pelo roubo do esboço. Nós estávamos falando sobre... E se o esboço nunca tiver sido roubado? O que você quer dizer? Dr. Medeiros, você ainda está aí? Se você está ocupado, Talvez possamos falar depois. Depressa. Não são tantos documentos para assinar. Independentemente do resultado da comparação, acho que a verdadeira originalidade merece essa tentativa. Sério? Muito obrigada, Dr. Medeiros. De nada. Tchau. Você não pode tratar este caso assim. Isso não é compra forçada? Aí há tantos escritórios de advocacia. Por que insiste que ela escolha o Ícaro Rocha? Porque este caso, só eu sei como lidar. Só eu sei como lidar. Você não está fazendo isso por mim, certo? Por que tanto esforço? Me diga diretamente. Mas quanto a isso... Clara, é realmente a melhor entre todas as minhas pretendentes ao longo dos anos. Bonita, culta. E escritora? Sou advogado. Uma escritora com um advogado daria uma bela história. Tá bom. Então, quero muito ver em qual episódio você vai aparecer junto. Você viu o drama demais. Vamos jantar juntos hoje? Não. Aonde você vai? Cidade Sul. Não? Mas tudo bem. Nada de reunião de trabalho. Então, encontro romântico. Dona Juan, até logo à noite. Um advogado com uma escritora daria uma bela história. Boas palavras. Mano, você voltou. Quando você voltou? Voltou por causa daquilo. Tudo bem se não quiser perguntar. Mano, vem jantar em casa hoje. Vou comer fora. Não seja assim. Na verdade, a mamãe está com muitas saudades suas. Vou te buscar depois da escola. naquele lugar que você postou da última vez. Tá bom. Então combinado. Até depois da escola, não desmarque. Eu te amo. Ah, é você. Com quem você está ao telefone? Tão feliz assim. Com o homem que mais me ama neste mundo. Não devolve isso. Abaixa a foto dele. Pedro Pinheiro. Tô achando você cada vez mais violento. Posso fazer o Leonardo Santoro cair em desgraça só de olhar para a foto dele. Repete isso. Acho que você tem mesada demais. Minha sorte com dinheiro extra é boa mesmo. Essa mesada acabou agora mesmo. Agora alguém vai me pagar um almoço. Quem? Meu querido Mano Pinheiro. Um homem só perde em beleza para o Léo. Ele é lindo e rico. E o mais importante, ele gasta dinheiro comigo. Mano. Ah, minha cabeça é confusa. Tenho que votar. O que o Léo foi fazer? Então você é o Mano Pinheiro dela. Chamando ela tão carinhosamente. Não se aproveite de ser mais velho para se aproveitar das garotas. Você é colega de classe do Léo. Somos grandes amigos. Mais que colegas de classe. Mais que colegas de classe. Então, o que mais? Não é da sua conta. Quer saber sobre ela? Então está me interrogando, né?
Sem chance. O Léo não te disse quem eu sou. Você não é aquele. Bonito e rico, disposto a gastar dinheiro com ela. O Léo me elogia assim normalmente? É só um pouco de dinheiro. Quem não tem? Escute. Se você ousar ter más intenções com o Pedro Pinheiro, eu não vou te deixar passar. Mano, você ainda não foi embora? Essa é a que eu te falei, minha colega Helena Viana. Vocês já se conhecem, né? Então você é a Helena Viana. Não só nos conhecemos, como também sei que vocês não são apenas colegas. Helena Viana. Que bobagem você contou pro meu Mano Pinheiro. O Mano Pinheiro não deveria se chamar Pinheiro. Então eu sou a Imanchi. Humberto Carvalho, meu irmão de sangue. Algum problema? Sem problema, Mano Beto. Mano Beto. Tenho trabalho hoje à noite. Não posso jantar com vocês. Senhor Limeira, seu amigo chegou. Vou levá-lo até lá. Tá, obrigada. Você não ia para a Cidade Sul? Voltou tão cedo. O Mano Pinheiro não deveria se chamar Pinheiro. Nossa, o Dr. Limeira está falando sério dessa vez? Essa roupa é caríssima. Nunca vi ele usando. Quem é? Quem é? Eu conheço essa senhora. Aqui está processando por difamação, Dona Juan. O Dr. Limeira redigiu o contrato hoje à tarde. Precisa pegar hoje à noite. Pegar o contrato ou a pessoa? Se eu escolher o Ícaro Rocha, então meu advogado seria você, Dr. Limeira, certo? Sim. Então vamos proceder conforme o plano que discutimos por telefone, certo? Certamente. Nós vamos, no momento apropriado, dar algumas orientações jurídicas e não vamos de jeito nenhum ir contra a vontade da cliente. Excelente. Confio no seu profissionalismo. Então vamos assinar o contrato rápido. Tão cedo. Sem pressa. O contrato pode esperar uns dias. Quanto às opiniões acaloradas na internet, adiar uns dias também não é nenhum problemão. Certo, Dr. Limeira. Como não é um problemão... Não pode ser adiado. A cada dia que a opinião pública fermenta, a gente assume mais risco. Clara, dê uma olhada cuidadosa no contrato. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar à vontade. Eu já assinei as 2 vias do contrato. Não tenho problema. Ótimo. Dr. Medeiros, sobre o processo, o que preciso preparar? A prioridade. Pegue os registros das difamações contra você nas plataformas online. Vá ao cartório fazer a preservação de provas online. Eu ajudo você. E não revele sua intenção de processar por enquanto, para não alertar o inimigo. Quanto ao resto... Espere um momento. Meu advogado não é o senhor Dr. Medeiros. Dr. Carvalho, você também vai participar? O Dr. Medeiros vai à audiência. Eu vou participar da preparação do processo. Mas não posso pagar honorários a 2 advogados ao mesmo tempo. Não se preocupe. Ele está aqui para aprender. Não precisa pagar a ele. Além disso, pela nossa relação, posso dar um desconto de 20%. Obrigada, Dr. Medeiros.
Na verdade, Tenho alguns amigos nessa área com casos de direitos autorais. Posso apresentar o Dr. Carvalho para aprender por lá. Não tenho objeção. E você, Dr. Medeiros? Afinal, não é o caso do Ícaro Rocha. Então, se o Dr. Carvalho for participar, Pode não ser bom dentro do escritório. certo. Dr. Carvalho, entendo. Participar significa contribuir com a estratégia do caso. Ajudar o Dr. Medeiros. E não saber de tudo. O primeiro passo é entender todos os detalhes do caso. Então você precisa revisar todo o material, incluindo todo o conteúdo do romance. Dona Juan, há algo inconveniente a revelar no seu romance? Não. Não. Certo, assinamos o contrato. Vou criar um grupo de trabalho. Assim fica mais fácil nos comunicarmos, ok? Ok. Um quilômetro à frente, aproximando da via expressa do aeroporto. No nosso caso, analisar o enredo do romance fica a cargo do Dr. Carvalho. Se tiver dúvidas, pergunte a ele a qualquer momento. Dr. Medeiros, sobre o enredo do romance, posso discutir diretamente com você. O Dr. Carvalho tem mais experiência na comparação do gráfico anticomparativo. É que o Dr. Carvalho está no exterior, com fuso horário diferente. É muito inconveniente. E ele provavelmente está bem ocupado. Não se preocupe com o fuso. Ele é notívago. É por mais ocupado que esteja. Vai ter que arranjar tempo para este caso por respeito a mim. Depois de compilar os materiais, pode enviá-los diretamente para o grupo. Alô? Manu, esse tipo de caso é sua especialidade, né? Você quer que eu diga no grupo que você é o responsável pelo caso? E eu já fiz. Aí quando a Clara falou, você se fingiu de morto. O que você quer? Você tá me deixando numa situação difícil. Se você se sente mesmo, sem jeito aí no meio. Então vem sentar aqui. Tá bom, então. Você pode pedir pra ela me adicionar no WeChat direto. Agora eu entendi. Você voltar de repente dessa vez foi tudo por causa da Clara. Aguenchi, se meteu em confusão. Isso é uma desculpa muito esfarrapada. Sério. Para de fofoca. É melhor deixar a cliente me contatar direto. Espera, isso não tá certo. Por que deixar ela te contatar? Não pode ser que você tentou adicionar ela e ela não aceitou, né? Besteira. Então é isso mesmo? Parece que o Dr. Limeira é mais experiente que eu em ser rejeitado.
Mais alguma coisa a dizer? Se não, vou desligar. Ainda não desliguei. Mais experiente em tudo, não é? Esse é o registro de difamação que eu juntei. Hoje de manhã já fui ao cartório para preservar as provas. Por favor, doutores, deem uma olhada e vejam se falta mais alguma coisa. Você pode adicionar o WeChat dele separadamente. Ele tem muitos grupos de trabalho e às vezes pode perder alguma coisa. Eu adicionar o WeChat do Humberto Carvalho. Nancy de 38. Naquela época, eu fucei o perfil pessoal dele por 3 anos, sem achar um motivo para adicionar ele. 3 anos depois, o motivo finalmente aparece. O destino não é cruel e brincalhão demais? O que eu digo? Olá, Dr. Carvalho? Sou a Clara. Não, muito formal. Não. Muito travado. Então o que eu faço? Não posso adicionar ele. Discutir o romance com ele em particular é muito constrangedor. E se eu me entregar? São Francisco. Ela é uma garota jovem, uma leiga, mas prefere descobrir sozinha como fazer a preservação de provas, em vez de pedir sua ajuda. Parece que ela realmente não quer ter nada a ver com você. Quando eu adicionei ele. Então, qual era a mensagem de verificação? Tem mais uma coisa. Agora há pouco, um aluno encontrou um celular no auditório. Alguém quer reivindicá-lo? Ninguém quer. De quem é esse celular? O aluno que disse que terá que casar comigo se não estudar.
Venha rápido pegar seu celular. Me dê o celular. Senhor. Senhor, me desculpe. É meu celular. Não traga mais o celular para a escola. Estude com dedicação. Obrigado, senhor. Me desculpe. Episódio 3, Persona do Príncipe Encantado. Quando eu adicionei... Então qual é o conteúdo da minha mensagem de verificação? Olá, Dr. Carvalho. Sou a Clara. Dr. Carvalho, se for conveniente, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual? Era o conteúdo da minha mensagem de verificação? Ela... Desculpe, Dr. Carvalho. Agora há pouco apertei o botão errado sem querer e enviei a mensagem de verificação. Dr. Carvalho, você está no ZEUA agora. Desculpe por isso. Eu não sabia. Desculpe incomodar seu descanso. Podemos conversar quando for conveniente para você. Então, eu bebi café à toa? Que tal às 17 horas, horário de São Francisco? 17 horas. Qual é a hora do dia de 17 horas? 8 horas da manhã do dia seguinte. 8 da manhã. Então, assim que eu abrir os olhos, tenho que discutir o caso com ele? Tudo bem. Pelo menos entre nós, são mais de 10.000 quilômetros. E não precisamos conversar cara a cara. Ainda é cedo. É tão tarde. Ser advogado na Califórnia. Humberto Carvalho provavelmente não tem tanto tempo livre. Ele não ficaria só me esperando. Né?
Dr. Carvalho, sinto muito. Eu dormi demais. Você está livre agora? Sim. Vamos começar diretamente então. Vamos conversar cara a cara. Ele não está em São Francisco. Videochamada. Videochamada. Posso perguntar? Esse caso envolve algo que precisa de videochamada? Desculpe, não estou muito apresentável agora. Quanto tempo você precisa? Dizem que nunca se deve parecer um desastre diante de um ex. Ex-paixão também é ex. Ser tão desleixada assim também não deve ser bom. Dez minutos. Escolho meu suéter favorito e visto uma saia nova na altura do joelho. O vento dança na janela, como se soubesse que vou te encontrar. Com um flash na tela do celular, me pergunto se sua mensagem. Meu coração bate em colcheias, trazendo uma sensação familiar. Na frente do espelho, ensaio um sorriso perfeito e confiro a cor do batom. Dá pra chamar de coincidência maravilhosa. Até o sol virou um bom parceiro. Não pelo momento em que você aparece, quando nossos olhares se cruzam e meu coração pula uma batida. O que não consigo esconder se revela pra você. É escrito nos meus olhos. Você se aproxima de camisa branca. Até o sol parece brilhar só pra você. Você continua lindo como na minha lembrança. Até o ar está carregado de romance. Quando você aparece E se aproxima com vento, isso é informal demais. Minha respiração já não está mais tão estável. Não, não. Neste momento toda a minha determinação está aqui pra preencher seu olhar. Ainda bem, ainda bem. Quando você se aproxima, não na lembrança, ao seu lado, estou enfim apaixonada e feliz. Dr. Carvalho, estou pronta aqui. Olá, Dr. Carvalho. Dona Juana, seu manuscrito original é um pouco longo. Dei uma olhada rápida primeiro. Se for muito longo, não precisa ler tudo. A escrita é muito boa. Dá pra ler. Obrigada.
muito fria e sombria, completamente sem vida. Dr. Carvalho, você está bebendo. Café preto puro, né? Nunca vi ninguém virar café preto assim. Já estou acostumado. Você tem alguma ideia sobre como fazer a comparação antiplágio? Clara, Clara, o que você está fazendo? Com licença, Dr. Carvalho. Vou pegar os documentos. Dr. Carvalho. Eu vou pegar os documentos. Dr. Carvalho. Antes, um amigo da área jurídica já me ajudou a fazer parte da comparação antiplágio. Eu separei alguns exemplos que podem servir como direção para o contra-ataque. Vamos discuti-los. O primeiro ponto é sobre o enredo. Por exemplo, o que escrevi no capítulo 10. As interações entre o protagonista e vários coadjuvantes. A cena em que estão comendo frango frito. Coma! Depois da aula, pegue uma escada e coloque no muro dos fundos. Que escada? Pra quê? Sabe a resposta, não sabe? Claro, pra pular o muro. Pra comprar frango frito. Alberto Carvalho é tão distante e elegante. Cresceu bebendo orvalho. Como ele iria se misturar com eles, violando as regras da escola só por frango frito? Já terminou seu dever de casa. Não estou interessado. Que dever de casa? Pra que se preocupar com isso? Você não vai. Não vai? Passei o telefone pro senhor Santos. Isso não está certo. Se meu pai souber, com o gênio ruim dele, o Beto vai ter problemas. Preciso fazer alguma coisa. Você vai ou não? Obrigada, senhora. Devolvo assim que terminar o trabalho. Sem pressa. Deixe o senhor Santos usar com calma. Devolva depois quando estiver livre. Obrigado, senhora. Humberto Carvalho. Agora não vou mais te incomodar, certo? Isso realmente aconteceu. Mas depois de tantos anos, provavelmente ele nem lembra mais. Qual o problema dessa cena? Essa cena também aparece no livro do poeta. Mas se você ler com atenção, vai ver que a intenção é totalmente diferente. A minha é pela visão da protagonista. Mostra o estado mental dela na paquera secreta. Mas o poeta escreve pela visão do protagonista, com a descrição psicológica dele a seguir, dizendo que ele adora frango frito. Mas a protagonista está por perto. Ele acha vergonhoso pular o muro, então age como se fosse superior. Acho que o poeta criou essa cena para mostrar a falsidade do protagonista. Tudo bem, Dr. Carvalho.
Então, depois, ao devolver a escada, você foi punida. Ele estava perguntando para mim, não para a protagonista do livro. Será que ele já leu meu post? E sabe que é a minha experiência pessoal. Dr. Carvalho, você leu meus posts no Weibo? Não li. Tem algo no seu Weibo que eu precise prestar atenção especial? Se tiver, posso dar uma olhada agora. Não. Nada importante. Nada que vale a pena. Vamos continuar. Onde estávamos mesmo? Sobre eu levar a escada. Eu não. Estou me confundindo com o que diz, Dr. Carvalho. Dr. Carvalho, deixe-me corrigir. Não estamos falando de mim pessoalmente. É sobre a heroína do meu romance. E sua pergunta não tem nada a ver com o caso, certo? Dona Juan, para um resultado satisfatório neste caso para nós dois, como seu advogado, preciso que confie 100% em mim, sem questionar minha competência profissional. Então, o que a punição da protagonista tem a ver com esse caso? O poeta escreveu isso. E no dia seguinte, o protagonista viu a mocinha de castigo. Se sua mocinha também fosse castigada. Ainda bem que achei a mocinha muito injustiçada e não escrevi isso. Dr. Carvalho, o senhor é muito perspicaz. Quase culpei você sem motivo. Me desculpe. Vamos ao segundo ponto da trama. O segundo é sobre construção de personagem. Embora os dois livros tenham muitas tramas parecidas, as características dos protagonistas são bem diferentes. No meu romance, o protagonista... é quieto e elegante. Maduro e centrado. Embora pareça distante, no fundo, ele é muito gentil. Além disso, é um gênio acadêmico muito profundo. Mano, li o romance da veterana Clara todinho de novo. Como pode, na história dela, você virar um homem tão elegante e inalcançável? Mano, você ficava fingindo na frente dela todo dia? Parece que a veterana Clara gosta desse tipo de homem. Mano, é melhor você tomar cuidado. Não deixe a máscara cair. Você precisa estudar mais. Mas quanto ao protagonista do poeta, eu acho que... o temperamento do meu protagonista se parece mais com o Anasawa Rui de Meteor Garden. O protagonista do poeta me parece mais com o Domyoji de Meteor Garden. Não toca. Isso é pra Clara. Clara. De novo, Clara. Essa também é pra Clara. Todo dia lá. Tem que ser. Ei, garota. Vi o milho grelhado que você ama no refeitório. Toma. Não precisa. Você de novo. O tal Domyoji da turma 10. Tá se achando o CEO arrogante? Infantil. Tá olhando o quê? Não sabe que a Clara é minha. Já fui muito bonzinho não contando pro senhor Santos. Se continuar me perturbando, a gente se vê na diretoria.
Clara. Aliás, o que tem de mais o Domi hoje? Quem eu gosto é o Anazawa Rui. Com licença. O que você disse? Talvez eu tenha complicado. Resumindo, acho o protagonista do poeta muito brincalhão e infantil. Meninos dessa idade. Não são todos assim? São? Como podem ser iguais? O protagonista do poeta é muito diferente do meu. Olha só, todo dia. Ele se esforça por frango frito e cola. Isso não é brincalhão bastante. E pra conquistar a protagonista, ele finge todo dia na frente dela. Isso não é infantil bastante. Não tem nada a ver com o meu protagonista. Mais pra frente dá pra provar. Espera aí, vou achar pra você. Não. Por hoje é só. Continuamos outro dia. Hã? Desligou assim de repente. Por que parece que ele também ficou bravo? Nem estava falando dele. Como ser um homem aparentemente inalcançável. Com o que você está sonhando, amigo? Fazer esse tipo de pergunta significa que você não pode mais ser um nobre tão distante pelo resto da vida. Distância exige elegância. Você deve sempre ter um plano em mente. Como ser distante? Tem algo errado. Com certeza. Dr. Carvalho, você já dormiu? Nada urgente. Só queria saber, durante a reunião de hoje, se eu falei algo errado. Por que você desligou de repente? Não. Apareceu outro trabalho na hora. Mas também acho que, carregando fortes emoções pessoais, criticando extensivamente aquele protagonista masculino, você está num estado subjetivo e irracional, o que não é adequado para discussões. Então é essa a razão. Tão rigoroso, né? Dr. Carvalho, você entendeu mal. Eu só estava um pouco ansiosa, porque você não reconheceu as diferenças entre os dois protagonistas. Eu reconheço. Quem ela gosta não sou eu, de jeito nenhum. Como contar a verdade? Advogados de elite são diferentes, hein? Devem permanecer objetivos e racionais o tempo todo. Ele já marcou a reunião com você para mais tarde? Não. Espero que ele esteja ocupado com algum caso grande. E não tenha mais tempo para fazer videoconferências comigo. Senão, dia após dia, me sinto como se estivesse sendo vigiado em prova na escola.
Não é impossível. Eu pesquisei as informações dele. Aquele caso de infração da SG, pelo qual ele foi responsável no ZEUA, gerou discussões na mídia estrangeira na época. Disseram que o jovem e promissor Dr. Carvalho sozinho ajudou a SG a renascer. Dizem que os honorários de consultoria jurídica que a SG paga a ele agora são suficientes para ele viver sem preocupações pelo resto da vida. Tão impressionante. Valeu a pena eu ter caído por ele por tanto tempo naquela época. Isso quer dizer que meu gosto é muito bom. Só ter bom gosto não basta. Ele é tão inteligente. Tenho certeza que não foi exposto. Obrigado, senhorita. Vamos tentar de novo. Tá. Ainda não. Sabe, pra não me entregar... Todo dia eu troco ideia com ele. É muito cansativo. Cada chamada de vídeo parece uma corrida de 800 metros. Aliás, depois de todos esses anos, ele não mudou muito. Parece que ainda tem um afeto antigo. De jeito nenhum. Tem sim. Só de olhar pra você cada vez que fala do Humberto Carvalho. As oscilações emocionais são iguais às de quando tinha 18 anos. Quem não se abalaria com uma coisa dessas? Além disso, o amor aos 28 não é igual ao de 18. Em que a impulsão hormonal basta. Precisa de aparência que atrai sensualmente, charme pessoal na convivência, alinhamento de valores e ressonância na alma. Esses 4 requisitos são indispensáveis. Essas oscilações estão longe de reacender o afeto antigo. No máximo é só uma nostalgia dos tempos de juventude, uma saudade de si mesmo, da época mais jovem. Digno de um escritor. Aqui estão as 4 condições principais. E ali está lembranças e nostalgia. Corta tudo, hein? Afinal, você gostava tanto dele naquela época. Pelo menos devia ter um pouco de carinho ao reencontrar. Mas agora, todo dia, eu agarro meu disfarce. Como eu poderia sentir qualquer afeto por ele? Além disso, já se passaram 10 anos. Agora, pra mim, ele é só um bom advogado responsável. Eu preferia que ele fosse menos responsável e passasse meus casos pro Dr. Limeira. E o Dr. Limeira? Vocês estão trabalhando juntos há alguns dias. Surgiu alguma faísca de romance? Na minha situação atual, não estou afim de um relacionamento. Mesmo que eu começasse, o Dr. Limeira não faz meu tipo. Como vai saber se é compatível sem tentar? Quando eu comecei com o Francisco Zan, eu também achava ele chato. E então, como terminou? Encantador. Realmente, cheira muito bem. Olá, vou levar um frasco, obrigado, certo? O que foi? Sinto que alguém está nos observando. É estranho. Em plena luz do dia, está mudando de romance para suspense. Só escolha o seu. Qual? Vou levar este. Veterano Rosman. É você mesmo. Com licença, quem é você? Sou Cecília Sena. Veterano ainda se lembra de mim? Meu Deus, veterano. Faz tanto tempo que não o vejo. Fiquei ali, olhando por um tempo, com medo de confundir com outra pessoa. Então ficou em Anju, depois de se formar? Esta é a Cecília Sena, nossa caloura. Ela também é do curso de chinês. Este é meu amigo Lopes, artista. Oi. Prazer em conhecê-lo, Sr. Lopes. Agora me lembro. Naquela época, você, o veterano Rosman e o Léo estavam todos no departamento de artes, né? Eu e o Léo crescemos juntos. Quando eu ia vê-lo, te via muitas vezes. Eu via vocês 3 o dia todo no departamento de artes. Era muito legal. A propósito, ele fará uma apresentação na cidade Yang daqui a alguns dias. Vocês não combinaram de se encontrar? Agora não mantemos muito contato. Realmente não sei da agenda dele. É verdade. Desde que voltou para casa pela carreira no ano passado, ele está muito ocupado. Até a família quase não o vê. Mas não importa o quão ocupado esteja. Não deveria jogar fora os velhos amigos, né? Eu tenho uma ideia. Vou marcar um horário com ele e a gente se reúne. Que tal?
Veterano, em que você está trabalhando agora? Tipo trabalho freelance, eu acho. Não me diga que você é escritora profissional. Não exatamente. Só escrevo na internet. E você? O que você vai fazer depois da formatura? Eu só trabalho na empresa da minha família. Nossa escola realmente forma gente talentosa. Olha, o Léo é um superastro. E você, veterano, é um escritor conhecido. Mas eu conheço alguns escritores online. Parece que esse meio é bem duro de sobreviver. Eles também passam bastante dificuldade. Eu vou bem. Sou mais do tipo que vai na onda. Contanto que eu goste de escrever, já está bom. Sim, o ambiente da opinião pública online também não está dos melhores. É bom que você consiga levar na boa, veterano. Com licença. Pode cuidar dos seus assuntos. Dr. Carvalho. Acabei de receber notícias do tribunal. O caso avançou para a fase de adicionar réus. Tão rápido. Dr. Carvalho, deve estar muito tarde aí. Ainda está trabalhando? Insônia. Estou acostumado. Estou ligando para perguntar uma coisa. Não sei se é coincidência. Talvez você conheça a Ré. Conhecer a Ré. Ela era do mesmo departamento da universidade que você, 2 anos mais nova. Ela também é da Universidade Eng? Sim. O nome dela é Cecília Sena. Alguma lembrança? Estou agora comendo sobremesa com ela. Parece que da difamação online anterior até o encontro de hoje. Nada é coincidência. Uma tática conhecida no meio das web novels. Plagiar uma pequena autora desconhecida, roubar as ideias de outra pessoa, depois pagá-las para se calarem. Essa declaração falsa, Valentina Vargas está tratando os internautas como tolos. Ela não escreveu nada por um ano. Será que ela realmente está sem ideias agora ou não encontra mais nada para copiar? Será que aqueles trabalhos anteriores foram realmente escritos por ela? Veterano, você está bem? O que foi? Você não está se sentindo bem. Você não está com uma boa aparência. Veterano, o que foi? Você está bem? Caloura. Você está usando um pseudônimo chamado Santiago Souza no Kanye Web. Você? Veterano, você é um deus? Não sou um deus. Sou Valentina Vargas. Confissão direta. É melhor eu encontrar um juiz e fazer um julgamento aqui. Veterano, você não está brincando comigo, está? O mundo pode ser tão pequeno. No Weibo, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Eu deveria me acalmar. Veterano, quero dizer, é um grande mal-entendido. Se eu soubesse antes, jamais teria postado no Weibo. Sério? Por quê? Você não plagiaria, né? Veterano, você me processou? Viu que mal entendido. Se eu soubesse que era Santiago Souza, então eu teria processado antes. Foi culpa minha desde o início, veterano. Não queria criar confusão. Se acha mesmo que é engano, podemos resolver extrajudicialmente. Sério, veterano? Que ótimo. Se meu pai souber, vai me matar de bronca. Se o Lucas também souber,
vai ficar numa situação difícil. Veterano, se aceitar me desculpar, vou me desculpar publicamente. Tentando eliminar todo o impacto negativo. Nunca mais vou agir sem pensar. Até trabalho como sua escrava. Então sabe que não é boa cidadã? Não é grande coisa. Mas não entendo o processo de acordo. Claro, devemos falar com o advogado. Não conhecemos o processo. Se errarmos algo, criamos problemas futuros. É verdade. Assuntos legais não decidimos sozinhos. Está livre amanhã? Amanhã? Eu talvez tenha reuniões o dia todo. Provavelmente não consigo sair. Veterano, depois de amanhã pode. Também funciona. Então, sobre o tribunal. Posso pedir para pausar o processo. Não se preocupe. Vamos adicionar no WeChat. Certo. Esta é minha conversa com Santiago Souza. Por favor, deem uma olhada, advogados. A julgar pela conversa, Cecília Sena pode realmente não saber que você é a Valentina Vargas. Não necessariamente. Isso é bem complicado. Vamos conversar pessoalmente amanhã. Que horário é bom para vocês dois? Amanhã às 13 horas está bom. Para mim, tudo bem. E o senhor, Dr. Carvalho? Há de ir por 4 horas. Não seria meia-noite para você? Qualquer horário para mim serve. Seguiremos o horário do Dr. Carvalho. Certo, Clara. Então amanhã nos encontraremos na empresa às 17 horas. Obrigada. Obrigada. Tudo bem. Dr. Carvalho, estamos muito gratos ao senhor. Se não fosse o senhor, estávamos envolvidos em um processo num país estrangeiro. Quem sabe até onde eles nos teriam intimidado. O propósito da lei é proteger e dar alívio aos inocentes de forma imparcial. Isso também é o que nós, advogados, devemos fazer. Pode ser. Mas somos apenas um bando de trabalhadores pobres. Só o senhor está disposto a aceitar nosso caso pro bono. E fazer tanto por nós. De qualquer forma, obrigada. Obrigada. Longe de casa, os nossos compatriotas são os mais confiáveis. Certo. Então não vou mais atrapalhar seu trabalho. Vou indo agora. Olá. Olá, irmão. Que raiva! Aquele Santiago Souza me encorajou a processar o veterano Rosman. Vou te enviar a gravação. Pensei bem. E ainda aconselho você a processar Valentina Vargas. Afinal, ela violou seus direitos autorais. Senhorita, você acabou de entrar no mercado de web novels. Você não sabe o quanto o plágio da Valentina Vargas vai te prejudicar no futuro. Você viu? Então, o que devo fazer? Então, deixe que ela primeiro prove. Que é o próprio Santiago Souza. O Dr. Carvalho provavelmente está dormindo. Já é meia-noite lá. Faz sentido. Então não vamos esperar por ele. Tudo bem, o Dr. Carvalho não está aqui, mas o Dr. Medeiros está. Certo. Então vamos continuar o assunto de ontem. Certo. Achei que a Cecília Sena estava forçando um pouco. Depois que eu disse que era Valentina Vargas,
O queixo dela bateu de repente no copo de vidro. Doía tanto que os olhos dela começaram a lacrimejar. Ela esfregou por um bom tempo antes de dizer algo como: "Você deve estar brincando." Além disso, quando foi exposta, o rosto dela ficou vermelho, abanando-se freneticamente com a mão. Essas ações na hora pareciam apenas mostrar que ela estava muito chocada. Mas quanto mais eu pensava depois, mais estranho eu achava. Você quer dizer que ela estava fingindo o tempo todo? E ela provavelmente não esperava que eu contasse a verdade tão diretamente. Então, em relação às ações exageradas dela, eu acho que ela estava tentando desviar minha atenção para ganhar mais tempo para a própria reação. Então, acho que ela ainda tem um plano reserva. Plano reserva. Impossível. Como poderia haver tantos planos reserva? A imaginação de vocês escritores não é um pouco fértil demais? Mas as ações dela realmente me deixaram. Carvalho. Dr. Carvalho? Você está de volta? Você não disse para nos encontrarmos no escritório da advocacia. O que é isso? Plano B, da Cecília Sena. Vamos comer frango frito à tarde. Boa. Frango frito, Carvalho. Você, um bom aluno tão esperto. É certo andar sempre com a gente? Então não quer comer. Quero! Depois da aula, pega uma escada e coloca no muro do portão dos fundos. Que escada? Coloca a escada no muro dos fundos. Quê? Pra quê? Você sabe a resposta? Não sabe? Claro, pra pular o muro e comprar frango frito. Já fez a lição? Não tô afim. Que lição? Comer frango? Que lição? E aí, vamos comer ou não? Vamos logo, a loja já vai fechar. Você cuida da escada. Como você pode ser assim? Tá decidido. Ei, vocês aí. Falem mais baixo. Ninguém pensa que são mudos. O quê? Não é assim que a gente fala? Nossa voz é nesse volume mesmo. Nunca reclamou antes. Você não fala assim. E então, vamos ou não comer frango hoje? Bora comer? Vamos comer. Vamos comer frango frito. Dr. Carvalho. Você voltou de novo? Não era pra gente se encontrar no escritório? O que é isso? Plano B, da Cecília Sena. Conversa com o poeta. Ela é tão falsa. Desculpa, mas alta aí um pouco. Falsa quer dizer. É só se olhar no espelho. Mas tenho uma pergunta. Como você entrou em contato com um poeta? Eu já tinha falado com ela antes. Ela sempre foi muito reservada. Ela só aceitou publicar uma nota. E agora ela topou trabalhar com você infiltrada? Somos advogados profissionais. Temos lá nossos métodos profissionais. Senão, como cobraríamos seus honorários? Então, para alguém como a Cecília Sena, que vem provocar de propósito, e age diferente pelas costas, o que advogados profissionais fazem em resposta? Mais tarde, se ela perguntar o que fazer, diz só pra bloquear o réu, pra desabafar. Por quê? Para mostrar nosso profissionalismo, ok? Agora, vamos fazer outra preservação de provas online. Eu sei. Só responde como eu falei.
Se você odeia mesmo essa Cecília Sena, pode bloquear ela direto. Você é estagiário? Agora a prova está com você. É claro que devemos ajudar o cliente com outra preservação de provas online. A relação entre esses dois. Certo. Sim. Dr. Medeiros, tem algo que não devo falar. Mas como sócio do escritório, você precisa melhorar a capacidade profissional no trato dos casos. Pelo seu desempenho atual neste caso. Sugiro que eu continue cuidando disso. As coisas já estão tensas. Ótimo. 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 Dr. Limeira, não leve a sério. Humberto Carvalho, sua raposa velha. Obrigado, doutores. Você tem o número dela. O da Cecília Sena. Sim. Tenho. Sabe como gravar provas? Quer dizer que a Cecília Sena ainda não sabe que foi traída por um poeta? Posso me fazer de desentendida e puxar assunto? Não é bem assim. Dr. Carvalho, pode me ensinar? Como fazer uma gravação telefônica eficaz? Precisamos tentar guiar a outra parte a confirmar a identidade logo. Entendi. Isso significa que não posso ficar enrolando com ela por muito tempo. Precisamos fazer ela ir direto ao ponto o mais rápido possível. Certo. Então, está confiante? Entendo mais ou menos a mentalidade dela. Posso tentar. Amanhã, ao meio-dia, 12 horas, vou ligar para ela. Esse horário é logo depois do almoço. Menos fluxo sanguíneo no cérebro vai diminuir a velocidade de reação dela. Talvez ela não fique tão desconfiada assim. Clara, então amanhã, depois de você almoçar. Sua capacidade de pensar também vai cair. Não se preocupe, Dr. Limeira. Posso comer mais cedo. Ok. A propósito, não deveríamos também jantar hoje? Já está tão tarde. Desculpe incomodá-lo tão tarde. Que tal eu lhe pagar? E Dr. Carvalho, um jantar juntos? claro. Senhor, por favor, me devolva meu celular. Prometo que nunca mais vou mexer nele. Sério, nunca mais. Senhor, não devolva o celular para ela. Ela com certeza vai mexer de novo na próxima vez. Com certeza. O que vocês dois estão fazendo? Apresentando um crosstalk. Ligue para sua família agora. Senhor, minha família está no exterior. E daí? Não tem telefone no exterior. Sem sinal. Escutem, vocês dois. Se essa ligação não for feita hoje, nenhum de vocês dois sai daqui. Acham que não consigo lidar com vocês? Está se exibindo. No exterior, né? Alô? Meu nome é Miguel Ventura. Professor do Pedro Silva. Hoje. O chinês serve... Ótimo, ótimo. Sou Miguel Ventura, diretor do Departamento de Educação Moral, do Colégio No 1. Hoje, Pedro Silva violou o regulamento, trazendo o celular para a escola. Embora seja a primeira vez que eu descubra. Essa questão, o problema é que... Desculpe, não posso tratar dos assuntos dela agora. Entre em contato direto com o responsável legal. O número é 103. Espera um instante. Mano,
Você está sendo traiçoeiro e ingrato, usando o cargo público para vingança privada. Está retaliando porque olhei as mensagens do seu celular. Aliás, não é a primeira vez que ela traz celular à escola. Após falar com o responsável. Explique claramente o comportamento mentiroso dela. Tá bom. Agradeço a cooperação. Então é isso. Não vou incomodar mais. Adeus. Autocrítica de 1000 palavras. Coloque na minha mesa antes da aula amanhã. O quê? Está rindo do quê? Você, 1500 palavras. Sua relação com sua irmã não é tão boa. Ela se meteu em confusão e você nem a encobriu? As confusões que ela causou, Já são muitas. não consigo mais encobrir. Dr. Carvalho, Dr. Limeira, muito obrigado pela ajuda nestes dias. Clara, não precisa de cerimônia. É o nosso trabalho. Estou dirigindo, então não vou beber. Então toma outra coisa. Peço uma coca para você? Não é saudável. Com licença. Um copo de limonada, por favor. Obrigado. Ok. Clara, vamos brindar. Realmente, o trabalho pressiona muito. Beber algo saudável é bom. Sim. Aqui, prova isso. Você os conhece. Dona Juan, deixa eu te lembrar. Tirar foto de alguém sem autorização Pode trazer riscos legais. Não vou só tirar fotos, vou dar uns socos também. Precisa de ajuda? Não, é pessoal. Seu perfume é muito agradável. Escolhi especialmente para te encontrar. Não acha que combina com seu temperamento elegante? Ah, é? Esse perfume comprei com sua namorada. Acho que não combina com o temperamento dessa moça. Clara, que coincidência. Sim, não há história sem coincidências. Se não fosse a coincidência, eu não teria visto essa cena. Quem você acha que é aquela pessoa? Você não ouviu o que ela acabou de dizer. Assunto pessoal. Com certeza é um ex-namorado. Já que é ex. Por que tanta raiva? Sem amor, de onde vem o ódio? Isso quer dizer que ela ainda não esqueceu. Deixa eu te apresentar. Esta é, senhora Lima. Estamos discutindo uma parceria de negócios. Esta é... Sou a melhor amiga da namorada do Francisco Zan. Senhora Lima, provavelmente não sabe que o Francisco Zan tem namorada, né? Tudo bem, faz sentido. É conversa de negócios, não um encontro. Não precisa saber do histórico. Não é mesmo, Francisco Zan? Certo. Muitas pessoas querem fazer negócios comigo. Quem você pensa que é? Porque eu deveria falar com você. Senhora Lima. Clara, você me entendeu muito mal. Ah, é mesmo? Eu realmente estava... O que está acontecendo? Quem é ela? Melhor amiga da minha namorada. Está se intrometendo um pouco, não acha? Estávamos tendo uma cooperação perfeita e você estragou tudo. Aquilo era uma parceria de verdade? Que tipo de cooperação exige segurar a mão dela enquanto conversa? O que tem de errado em segurar a mão? Vou segurar a sua mão. O que foi? O que está fazendo? Eu só segurei, e daí? Eu só...
Sou o advogado dela. Senhor, acho necessário lembrá-lo. De acordo com o Código Civil, artigo 1010. Se você assediar sexualmente outra pessoa por meio de conduta física, contra a vontade dela, a vítima tem o direito, por lei, de exigir que o agressor assuma a responsabilidade civil. Jantar acompanhada de um advogado. Quem ela pensa que é? Pere de confusão, vamos. E a cooperação? Você chame. Vamos jantar. Desculpe atrasar o jantar por questões pessoais. Isso soa distante de novo. Tudo bem, comemos muito bem. Certo, Beto? Mas parece que você vai se atrasar. Para a próxima reunião com o cliente. Sim. É isso? Obrigado por me lembrar. Eu teria esquecido. Clara, ainda tenho trabalho. Não vou poder te levar. Deixe ele te levar para casa. Não precisa se mudar. Posso pegar um táxi? Não. Não pegue táxi, não é seguro. E se encontrar aqueles dois de antes, você vai... Entre no carro. Vá. Obrigada, Dr. Carvalho. Devo contar a ela. Se precisar de ajuda jurídica, pode me falar. Certo. Mas por enquanto ainda não chegou a esse ponto. Dr. Carvalho, Diga, se você vir seu namorado tocando a mão de outra mulher, pode-se concluir definitivamente que ele é infiel. Tem certeza de que ainda é namorado? Claro que tenho certeza. Emocionalmente, sim. Mas logicamente, as provas são insuficientes. Ele já está pegando na mão. Mesmo assim, a prova de infidelidade é insuficiente. Não pode ser considerada uma prova sólida. Mas você tem o direito de terminar com ele. Eu terminar com ele? Dr. Carvalho, você entendeu errado. Aquela pessoa é o namorado da minha melhor amiga. Desculpe, eu entendi mal. Tudo bem, só estou na dúvida se mando as fotos para ela ou não. Se eu mandar as fotos e no fim for um mal entendido, não seria eu causando problema? Mas se ele for mesmo um safado infiel? Se eles realmente se amam, não vão terminar só por uma foto que você mandar. Se já havia uma crise de confiança entre eles, mesmo que você não mande a foto, o relacionamento deles vai acabar de qualquer jeito. Faz sentido. Dr. Carvalho, você parece ter bastante experiência e perspicácia em relacionamentos. Dr. Carvalho, não foi o que eu quis dizer. Também pego alguns casos de divórcio quando estou no exterior. Já vi muitos. Então adquiri certa experiência. Entendi. O que eu digo não está necessariamente certo. Pense bem antes de tomar uma decisão. Obrigada, Dr. Carvalho.
Não é o seu sorriso. Desculpe, Dr. Carvalho. Eu dormi. Não piscar de olhos quando chegamos. É rápido demais pra segurar. Amanda, é rápido demais pra segurar. Eu ia até acordar. O passado já se foi. O passado já se foi. Obrigada por me trazer. O passado já se foi. De nada. Então vou pra casa. Dr. Carvalho, cuidado ao dirigir. Tchau. Lucélia, que foi? Oi, Clara. Você tá livre agora? Tenho algo pra te contar. Na verdade, eu também tenho algo pra te contar. Você primeiro? Descobri que a Cecília Sena tem muitas fotos nas redes imitando você. O que você ia me contar era sobre a Cecília Sena. Sim, e daí? Não tem mais nada pra falar? Você tá falando do Francisco Zan, né? Ele me contou assim que chegou em casa. Disse que almoçou com uma empresária e você viu ele. Daí houve um mal-entendido. Tá tudo bem. Se o negócio não der certo, paciência. Ele arranja outro. Ele só te contou que ele tava almoçando com uma empresária. Sim. O que foi? O que mais você viu? Olha isso. Ele também me contou isso, porque o produto de hoje era um creme para mãos. Eles estavam testando o produto e você acabou vendo. Então você achou que ele estava tocando a mão dela. Passando creme? Então talvez eu tenha entendido mal. Não se preocupa. Se ele realmente ousar ser infiel, você nem precisa falar nada. Eu termino com ele na hora. Tá? Fica esperta. Vou desligar. Vou ficar só com os testes remotos e divulgação nas lives. Só acho que sua aparência agrada às empresárias. Você está desperdiçando seu talento. É só um joguinho com elas. Não é trair a namorada. Como vai ganhar dinheiro sendo tão certinho? Não se lamente quando ela te largar por falta de grana. Essa é a sua opinião. Nosso relacionamento é ótimo. Não precisa se preocupar. Já acabou, amor. A água esfriou. Já falei que ficar muito tempo de molho faz mal para a saúde. Por que a energia anda caindo sozinha? Nem reparei. Comprei sais de banho de açafrão. Chegam amanhã. Sério, que maravilha. Já cansei dessa Artemisia. Vou jogar isso fora. Amor, viu meu celular? Agora há pouco eu... Você não larga esse costume de esquecer as coisas. Tudo bem, você tá comigo. O frango frito já vai chegar. Clara também tá quase aí. Vai se aprontando, ok? Ainda são 11. Ela não chega ao meio-dia. Ela tem medo de perder a melhor hora para ligar. Por isso saiu uma hora mais cedo. Por que não atende?
aqui é o escritório de advocacia Zicum? É sim. É pra aquele... como é o nome mesmo? Humberto Carr? Humberto alguma coisa? É comida de fora, né? Com licença. É o que entrega é pro Humberto Carvalho? Parece que sim. Então me dá. Eu levo pra ele. Obrigado pela ajuda. Doutor Carvalho, sua entrega. Entrega? Não pedi nada. Tá com seu nome aqui. Com certeza é engano. Nunca comi esse tipo de coisa. Aliás, nem tenho um aplicativo de delivery. Aqui está. Clara, você chegou. Cadê o seu frango frito? Peguei coca pra você. Já chegou lá embaixo. Coca com frango frito. Combinação perfeita, mano. Cadê o frango frito? Aqui. Você que subiu. Que perfeito. Vamos comer juntos. Mano, é possível que a Clara provavelmente não goste mais de você. Mesmo que ainda exista algum afeto, a pessoa no coração dela não é o verdadeiro você. E ela nem sabe que você ama comer frango frito, né? Você abriu o jogo. Será que ela aceita o verdadeiro você? O Dr. Medeiros montou um grupo de emagrecimento com o pessoal do escritório. Quem pedir delivery e for descoberto? Manda um pix no grupo da firma. Mas tudo bem, Dr. Medeiros. Se quiser comer de novo, pode usar meu nome. Eu ajudo a encobrir. Mas preciso avisar. Frango frito faz muito mal. É melhor comer menos no futuro. Tá. Beleza, entendi. Então, Dr. Carvalho, disciplina. Claro. Pronto. Aqui, Clara. Vou encher seu copo. Coca com frango frito. Perfeito. Obrigada. Dr. Carvalho. Coca também não é saudável. Não é pra você. Que delícia! Cheiro bom demais. Lucélia, quero uma coxa. Pode pegar. Não disse que estava com fome. Ia comer 2 coxas. Quero pepino com ovos. Vou comer isso aqui. Me dá uma coxa, por favor. Coxa de frango é o que desejo. Beto também é o que desejo. Se não posso ter os dois, abro mão da coxa e escolho o Beto. Não vai comer mesmo? Não gosto. Então é minha. Já comi antes de sair. Não estou com fome. Dr. Medeiros, bom apetite. Você também não vai comer? Então, Clara, tome esta bebida. Está cheiroso. Dr. Carvalho? Tome um pouco. É do que você gosta e bem saudável. Obrigado. Um café preto puro de presente. Um bom começo de dia. Da última vez, bebeu como cola. Não é amargo. Acostumei. Dr. Carvalho, o que bebe? Esse café preto? Nunca vi alguém virar café assim. Já acostumei. Algumas coisas na vida são assim. Sendo amargas ou não, só você sabe.
Não é, Dr. Carvalho. Muito gostoso. Então vou ligar. Alô, aqui é Clara. É a Cecília Sena. Sim, sou eu, Sênior. Salvei seu número. Identidade confirmada. Está disponível agora. Sim, pode falar. Sobre o acordo, pensei em enviar um advogado, mas resolvi falar com você primeiro. Uma produtora me procurou há um tempo sobre adaptação para cinema. E disseram que esperam que eu lide bem com este escândalo. Senão, a adaptação também vai por água abaixo. Senhor, o sinal aqui está ruim. É melhor conversarmos pessoalmente. Às 13 horas no restaurante de chá do Lago do Sul, pode ser? É perto da sua casa. Certo, até já. Ela parece estar na defensiva. Leva uns 20 minutos até o restaurante. Já vou indo para evitar imprevistos? Você dá conta sozinha. Acho que sim. Só temos uma chance. Vou com você. O gravador. Empurre para o gravador. Empurre para baixo para salvar. Obrigada, Dr. Carvalho. Achei que conseguir informação por telefone fosse fácil. Mas agora que vamos nos encontrar de verdade, meu coração está acelerado. Faça uns exercícios para os olhos. Lembro que você escreveu sobre isso no seu livro. Pareceu útil. Desculpe, pessoa errada. Pessoa errada. Então, quem é a pessoa certa? Babaca. Romances são tudo mentiras. Fazer exercício para os olhos é mentira? Ou ainda gostar de mim é mentira? Para que servem esses exercícios, afinal? Naquele dia, eu o xinguei de babaca 100 vezes. Antes de finalmente me acalmar e dormir.
Veterana. Obrigada por me dar essa chance de explicar pessoalmente. Cici, pensei bem. Aceito um acordo. Mas meu advogado atual não representa apenas minha posição pessoal. Eles também precisam considerar o lado do cinema e TV, para evitar afetar a adaptação cinematográfica desse romance. Eles exigem que na sua declaração de desculpas você admita que não só postou o texto me difamando, mas também citou haters a me atacar. Eu não fiz isso, veterana. Sei que fazer essa declaração é muito difícil para você. Mas a produtora acha que se o acordo falhar, continuaremos com o processo. Mas, veterana, eu realmente não quis atacar você de propósito. Quando postei aquilo na época, eu realmente pensava assim. Naquela época eu não sabia que você era a Valentina Vargas. Depois, aquele post explodiu sozinho. Ficou tão quente. Não teve nada a ver comigo. Foi só ação espontânea dos internautas. Cici. A internet não é terra sem lei. O que foi feito deixa rastros. Mesmo que você não admita agora. A verdade aparece quando a investigação avançar. A gente, afinal, veio da mesma escola. Você é minha caloura. Claro que não quero deixar as coisas feias demais. Então, veterano, dá pra retirar o processo antes. Olha, depois que tirar o processo, ainda dá pra achar um advogado e investigar. A gente resolve fora do tribunal, em paz. Não seria ótimo? Isso também é viável. Mas se eu retirar o processo e gente mal intencionada disser que tô com peso na consciência e incitar a poeta a me processar, o que eu faço então? Veterano, você tá pensando demais. Se a conversa travar, dá pra sair da linha original. Tenta mudar de assunto. Mexe com a emoção dela. Faz ela baixar a guarda. Cici. Na verdade, ultimamente tem sido bem difícil. Eu sei. Pela situação atual. Sem falar que nenhum direito de adaptação foi vendido. Se continuar assim, o site pode rescindir meu contrato imediatamente. Como assim, veterano? Você é a mina de ouro do site. Agora os autores vêm e vão rapidinho. Quando eu for expulso do Knet, outros sites também não vão mais me contratar. Veterano, você está pensando demais. Mesmo que esse dia chegue, pelo menos o Léo não ficaria parado. Afinal, na época da escola, você cuidou tanto dele. Não é? Ele está tão ocupado agora. Não teria tempo para uma coisa tão pequena. Na verdade, eu estava pensando. Se isso for mesmo coisa dos trolls que você contratou, com o Léo sendo nossa ligação, pelo menos eu poderia implorar para você parar. Então, por que não me implora, veterano? É você mesmo. Você sabia desde o começo que a Valentina Vargas era eu. Eu disse que não sabia, mas você não acreditou em mim mesmo assim, né? Você não disse, na faculdade, que viu um artigo que eu publiquei numa revista e que foi isso que te deu o sonho literário. Você se acha mesmo, né? Você já copiava desde aquela época, não era? Um texto plagiado. Como pôde receber tantos elogios?
Eu só queria que todos vissem a verdade. Só não esperava que... Veterano, você é tão frágil. Eu só comprei um pouquinho de Trolls. E você? Não aguenta? Desce! Senhorita, me desculpe. O celular é divertido. Não é ruim? Você nunca usou? Então me deixa usar um pouco? Peguei no flagra. Não adianta falar. Entrega logo. Senhor. Pedro Pinheiro! Você passou dos limites. Você tão certinho, hein? Entregou meu celular pro professor? Esse celular é seu? Não mudo de nome onde quer que eu vá. É meu, sim. Não esperava que você gostasse de Astro Homem piscando, hein? Qual é a graça? É minha liberdade. Liberdade, é? Tem umas palavras aqui. Leonardo Santoro, meu amor por você não muda. Isso também é sua liberdade? Isso também fui eu que escrevi. Você também escreveu. Agora tô confuso. Por que você colocou uma foto dela com o astro como tela de bloqueio? O que isso significa? Eu chipo ele. Você rebate tudo, né? Qual é a graça? Vocês dois, venham comigo à diretoria. Não vão pra casa depois da aula. Tragam seus pais. Faça login na sua conta Huawei primeiro. Login em que conta? Obrigado. Por quê? Não consegui te ajudar. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que foi? Você realmente disse que chipa eu e o Leonardo Santoro. Pare! Vem me pegar! Senhorita, desculpe. Desculpe, não vigiai a criança. Tudo bem. Descobri que a Cecília Sena tinha muitas fotos nas redes sociais imitando você. No que você estava pensando agora há pouco? Dr. Carvalho, obrigada pela sua reação rápida. Senão eu quase me entreguei. Sua atuação não foi ruim. Meu talento dramático daria para o horário nobre das 8? O suficiente para enganar um amador. Isso significa que ele é profissional.
Então minha atuação na frente dele. Lucas Luz. Leve a dona Juan para casa. Lembre de fazer backup da gravação e entregar ao Dr. Medeiros. Certo. Dr. Carvalho, você não vai voltar ao escritório? Não. Estou indo para o aeroporto. Você está voando de volta para o ZEUA agora. Então você voltou voando só por causa do meu caso. Na opinião da dona Juan, sou uma pessoa tão ociosa assim. Mesmo assim, obrigada, Dr. Carvalho, por me acompanhar hoje na coleta de provas. Seu trabalho é realmente pesado. Cuide da sua saúde. Cuidado no caminho. Veterano, eu perdi o controle das minhas emoções mais cedo. Eu disse muitas coisas que não queria dizer. Na verdade, eu não fiz aquelas coisas. Você ainda está perto do Lago Sul? Então ela percebeu que estava sendo gravada e agora está tentando voltar atrás. Não é conveniente para mim. Vamos nos encontrar no tribunal depois. Aqui. Olá. Olá, senhor Viana. É para você. Flores? Para mim? São as flores que você comprou. E não se preocupe, o pagamento já foi feito. Posso ajudar vocês a se mudarem? Desculpe, não. Qual é o problema? É que eu realmente não preciso delas. E me faça um favor? Jogue fora. Não precisa. Obrigada. Tá. Tchau. Tchau. Alô? Dar meu endereço não significa que pode encher minha casa. Que coisas? Um vaso de flores feio. Feio? A Clara comprou essas flores para te agradecer. Pense bem, dar mais vida à sua sala é bom, né? Além disso... Senhor, com licença. Desculpe, pode me devolver as flores? Por quê? Obrigado. Tá, sem porquê. Tchau. O Humberto Carvalho te fez um favor enorme. Não agradeceu direito. Claro que agradeci. Olha, mandei flores pra ele. Acabei de receber. Como esperado. Quem escreve romance sabe ser romântico? O que você mandou? Cappuccino. O rosa encantada azul. Rosa coral também é boa. Junquilhos. Eles limpam o calor, desintoxicam, acalmam e refrescam. Também ajudam no sono. Ele voa muito entre casa e o ZEUA. Isso ajuda no jet lag. Combina bem com ele. Foi na prática? Tudo bem. Fez só isso, presente. Devagar. Tudo bem, não tá pesado. Onde coloca, Mauro? Coloca ali. Ali, naquele canto. Naquele canto, né? E o anterior? Obrigado. Por nada, Dr. Carvalho. Já estou organizando outros materiais. Vou precisar incomodar você de novo. Não precisa de formalidades.
assassino malvado quer que eu vá à empresa. Que loucura ela vai aprontar hoje? Agradeço a nossa cliente, Dona Luz, pela árvore da fortuna. O que você ia dizer no telefone? E o quê? Estou dizendo que a Clara enviou plantas para todo o escritório. Ela não omitiria só você. Rescindir o contrato. Quer dizer, vamos rescindir o contrato do novo livro da Valentina Vargas. Sabe quantos internautas nos xingaram no blog oficial esses dias? Dizendo que vamos publicar plágio, que somos sem vergonha. Sobre o plágio, já não explicamos claramente. A própria poeta veio a público esclarecer. O resto é o Santiago Souza manipulando a narrativa. Ele está caluniando a Valentina Vargas. Com a opinião pública acirrada, a verdade ainda importa. Claro que importa! Se não, para que servem as leis? Toda essa polêmica foi incitada maliciosamente pelo Santiago Souza. Valentina Vargas já está processando ele. Os internautas logo saberão a verdade. De qualquer forma, estou sendo bem claro. Em 3 dias, se essa controvérsia de plágio não diminuir, encerraremos toda a cooperação editorial com Valentina Vargas. Rescindir o contrato agora é tomar partido do Santiago Souza. Isso daria a Valentina. Pare já com isso. Sei que você e ela eram colegas de classe. Então você está do lado dela. Mas precisa ficar claro. Quem paga seu salário é a Liwen, não a Valentina Vargas. Se você insiste em falar de salário. Quando eu entrei na Liwen, a empresa não me deu recurso nenhum. O autor em que eu estava de olho, com a menor melhora que fosse, era roubado por outros editores. Foi a Valentina Vargas que me escolheu como editora para o livro que todos viam como promissor e confiou 100% em mim. Além de ser minha amiga, minha colega de classe, ela é ainda mais que isso na minha carreira, minha melhor parceira. Se não fosse por ela, eu já teria fracassado há muito tempo nesse mercado. Se não me falha a memória, você também deve a Valentina Vargas por ter chegado a essa posição, não? Agora você está confundindo verdade e falsidade, queimando pontes. Quem vai querer cooperar conosco no futuro? Lopes artista. É melhor prestar atenção no que diz e faz. Não deixe que te usem como alvo. Se ser um alvo pode proteger a Valentina Vargas, estou determinado a ser esse alvo. Provas de áudio só servem como evidência suplementar no tribunal. Mas a comparação antiplágio anterior pode provar a originalidade do seu romance. Continue e termine esse trabalho. Tá. Dr. Carvalho, sobre o capítulo 13, não tenho mais perguntas. Vou revisá-lo novamente hoje à noite. Desculpe, preciso atender uma ligação. Alô? Em casa. Pode ser uma retaliação do réu.
A alta administração da SG deve saber melhor. Que o réu tem capacidade de controlar a bomba remotamente. Isso é assunto para a polícia. Tá, então você resolve. Desculpe. Dr. Carvalho. Não está muito tarde aí? O café foi em vão de novo? O que você acabou de dizer? Eu disse que está muito tarde aí. Ainda dá pra conversar? Tudo bem, então. Então, capítulo 14. Então, capítulo 14, parágrafo 3. Ele originalmente não gostava de animais peludos. Até aquele dia, quando passou pela galeria de arte. Viu a anagrama alimentando um gato de rua. Luz do sol, uma brisa suave. Grama verde, um gato. E ela. Tudo isso formou uma imagem de extrema suavidade que tocou seu coração. A partir daí, como diz o ditado, quem ama a mim, ama o meu cão. Ele começou a imitá-la e a cumprimentar todos os gatos do campus. Mas ele nunca tinha conseguido cumprimentá-la. Humberto Carvalho originalmente gostava de gatos. Que história estou inventando para clima romântico? Essas duas frases realmente coincidem palavra por palavra. Dr. Carvalho, você tem alguma ideia? Acho que ainda haverá diferenças sutis. A psicologia que você mudou é quem ama a mim, ama o meu cão. Mas a outra parte não é. Entendi. O protagonista da história do poeta já sabia que a protagonista passaria pela galeria E encenou tudo de propósito. Então não tem a ver com quem ama a mim, ama o meu cão. Foi presunçoso. Esqueci que ela adaptou o protagonista para um homem calculista. Calculista é uma palavra pejorativa, certo? Não. Dr. Carvalho, não entenda mal de novo que tenho problemas com esse protagonista. Sou muito racional. Estou analisando com muita calma. Calculista. Calculista também pode ser neutro. Colocando de forma agradável, mostra que esse protagonista é bem inteligente. Seu café está quente. É só limpar rápido, Dr. Carvalho. Não está. Dr. Carvalho, quantos anos tem? Está vacinado? Pode tomar banho agora? Todas as vacinas estão em dia. Tem uns 6 meses. Certo. Então é bom dar banho mesmo. Este gatinho lambeu o café. Isso pode ser perigoso. Podemos discutir o caso depois. Ok. Como dar banho nele? Você não sabe? Não é seu gato? Então quem o deixou aqui para cuidar? Como dar banho? Precisa de shampoo para gatos. Toalha absorvente. De preferência, um secador também. Depois coloque o gatinho na banheira ou numa bacia, tanto faz. Água morna entre 38 e 40 graus. Você precisa tomar cuidado.
O que devo fazer agora? Primeiro, ajuste a temperatura da água. Não jogue água direto com o chuveiro. Primeiro, encha a banheira com água. A água deve estar um pouco rasa. Ele pode estar um pouco assustado. Você precisa ser mais gentil. O que faço agora? Segure o pescoço dele com a mão esquerda. Não aperte muito forte. E depois? Molhe a mão direita e passe devagar no pescoço dele e para baixo. Aí você pode aplicar o shampoo. Cuidado para não deixar a água sufocá-lo. Já está lavado. Tudo bem. Doutor Carvalho, pegue aquela toalha absorvente. Seque bem. Depois coloque no secador de pés. Seque com cuidado. Diminua um pouco o som do secador. Então ele também gosta de gatos. Ótimo. Dr. Carvalho, eu ainda estou aqui. Esqueci. Preciso tomar banho. Então, Dr. Carvalho. Então você me leva... Não, você tira o computador. Você não sabe desligar o vídeo. Sim. Ai, meu Deus, um homem pelado. Você me assustou. Beto? O quê? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Confesse tudo rápido. O que eu tenho que confessar?
O gato dele derramou café nele todo. Ele não sabe dar banho no gato. Ele se molhou de novo. Foi a cena que você viu antes. Não. Suspeito. O que é suspeito? Primeiro, ele tem um gato. Segundo, tem um gato, mas não sabe dar banho. Então quem dá banho no gato? Você quer dizer... Tem mais gente na casa dele? Ele tem namorada? Ou ele leva o gato ao pet shop para lavar. Mas o que você disse também é possível. Verdade. Ele claramente tem um secador em casa. Deve ter alguém na casa para dar banho no gato. Além disso, ele não é mais tão jovem. Além disso, ele é tão excepcional. É normal não ter namorada, né? Tem algo sério. Quase esqueci. Boas notícias. O Weibo oficial do seu site publicou uma declaração. Disseram que, após investigação, confirmaram que um poeta admitiu que não era original. Santiago não tem provas contra você. Enfim, confirmaram que você é totalmente inocente, uma autora original. Mandei a declaração. Dá uma olhada. Nem tinha reparado antes. Doutores, essa é a declaração do KianeNet. Dá pra usar no tribunal como prova. Você não viu o comportamento da editora-chefe. Ontem ela tagarelava como uma metralhadora. E hoje? Depois de ver a declaração, a atitude dela mudou completamente. Só alguém que sabe ceder e se impor chega nessa posição. Discutiu com a editora de novo? Não. Eu só defendi o certo. Ela só fez birra sem força. Valeu por me defender, cara. Tudo bem. Me paga um jantar. Vou pagar vários. Combinado. Com essa declaração, as chances de ganhar aumentam. Mas a Cecília foi desmentida pelo site. Ela deve arranjar haters pra manipular a história. Não é nada. Já que não dá pra calar os outros, a gente fecha os olhos. O que os olhos não veem, o coração não sente. Verdade. Que é quando a cortina desceu nos nossos olhos, o Dr. Medeiros a levantou. Como assim? Veja. Queimar Santiago só pra proteger a Valentina. Quanto dinheiro gasto? Quem ganha mais é protegido. Mas, na minha opinião, a conquista da Valentina é só sorte. Claramente Santiago escrevia melhor. A sociedade precisa de justiça. Eu ainda apoio o Santiago incondicionalmente. Tá com tempo sobrando? Nem tanto. Então reescreva isso. A declaração do seu advogado não tem força. E a minha dignidade? Só tem uma chance na declaração. Se não for direto ao ponto, é fracasso total. O que vale mais, o direito do cliente ou sua dignidade? Se é tão competente, faça você. Dr. Medeiros, desta vez não estou brincando. Seu trabalho realmente não foi minucioso o bastante. Foi escrito com um pouco de pressa. Estou cheio de casos. Também não pensei direito naquelas capturas de tela. As provas de áudio estão preservadas. Agora podemos enfrentar o réu diretamente. A declaração no site foi apenas o primeiro passo. A repercussão negativa da opinião pública é normal. Não precisa se preocupar. Uma declaração do advogado será divulgada mais tarde. Até hoje, vamos reverter completamente a opinião pública. Esse Dr. Medeiros realmente não é grande coisa. Ele pode ser desleixado. Em confiabilidade, o Dr. Carvalho é melhor. Mas parece que ele já tem cliente. A mensagem que ele te mandou soa muito formal. Bom, então eu também vou ser um pouco mais formal. Certo, Dr. Carvalho, você e o Dr. Medeiros trabalharam duro. Entendido? Lembra de quando você publicava antes? Sempre aparecia gente fazendo comentários sarcásticos, dizendo que a escrita do Santiago Souza era muito melhor que a sua. Naquela época você não ligava, dizia que cada um tem seu gosto, que os leitores têm liberdade de escolher e comentar. Qual é a sua opinião agora?
Aquilo não era leitor de verdade, mas com certeza contas falsas da cena inventando coisas. É possível. Fico pensando como exatamente você ofendeu ela na faculdade. O que fez ela, todos esses anos, ficar dificultando as coisas para você. Quem me dera saber. Você derrotou ela na bolsa de estudos? Na vaga de recomendação. Não me diga que você roubou o namorado dela. Sem chance. Você é solteira desde sempre. Nunca teve namorado. Lucélia. Esse caso pode estar relacionado ao Leonardo Santoro. Pelo tom dela quando mencionou o Leonardo Santoro aquele dia no shopping, parecia que ela tem afeto por ele. Será que ela te persegue e te imita porque te vê como rival, amorosa? Não tenho esse tipo de afeto pelo Leonardo. Nessa situação, devemos dizer rival imaginária. Exatamente. Então, naquele dia, a Cecília Sena realmente mencionou nós três do departamento de artes, com sarcasmo velado. Mas quantos anos já se passaram? Ela provavelmente nem lembra mais disso. Realmente. Faz séculos que não o vemos. Agora ele é um superastro do momento. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo Santoro. Muito obrigado a todos por participarem da minha live hoje. A live acabou de começar. E já notei que nosso número de espectadores chegou a 1 milhão. Parece que nossos brindes de hoje estão bem atraentes. Isso mesmo! Hoje teremos benefícios para os fãs do Léo. Uma rodada de verdade ou desafio com o Léo. Léo. O Leonardo Santoro virou superastro, mas não se acha. Está até brincando de verdade ou desafio com os fãs. Já que todos querem ver, vamos jogar juntos hoje. Certo. Então, aceita o desafio. Claro. Acabou de sair a nota do advogado. Depois vêm as desculpas das contas de marketing. Aqueles trolls que a Cecília Sena contratou já se calaram. Humberto Carvalho tem bons truques. O editor-chefe até me disse hoje que você agora tem boa reputação e pediu para apressar as atualizações para pegar essa onda de popularidade. Falando bem e mal ao mesmo tempo. As regras são as seguintes. Todos podem, nos comentários, pedir o que querem que o Léo faça. Se for escolhido, o Léo fará o desafio pedido. E você ganha uma foto autografada. Certo, vamos dar uma olhada. O fã poético e artístico diz: já que seu número da sorte é 7, pode ligar pro 7º contato da agenda e dizer encontro no lugar de sempre depois de amanhã. Esse pedido é bem difícil. Mas como foi um pedido de fã, Léo, você não vai recusar, né? Claro, o tema de hoje é atender todos os pedidos. Me dá o telefone. Tá, vamos ouvir. Pra ver qual fã sortudo. Esse jogo é tenso. Se fosse eu, ligaria pra minha mãe. Não vai dar errado. É, quem é tão esperto quanto você? Eu? Provavelmente não, né? O identificador nem mostra o nome dele. Além disso, luz na ordem alfabética. Impossível ser a 7ª da lista. Verdade. Você descobre se atender. Alô? Alô? Quanto tempo? É o Léo. Quanto tempo? Como você tem passado? Muito bem. Ainda mora no mesmo lugar? Acabei de voltar do exterior e queria te
ver. Então, a gente se encontra no lugar de sempre depois de amanhã. Ok. Até mais. Tchau. Que coincidência! É o momento perfeito. Encontre com ele. Pergunte sobre a Cecília Sena. Os comentários estão bombando. Como assim? Uma garota com um nome tão bonito. Léo, não encontre com ela no lugar de sempre. Quem deu essa tarefa? Saiam, vamos dar uma atenção a vocês. Vocês sempre me arrumando confusão. Depois que a live acabar, lembre de me lembrar de pedir desculpas a ela. Senão, depois não vai ser legal dar um bolo nela. Ainda com a língua doce como antigamente. Com poucas palavras, ele indiretamente esclarece que não vai, acalmando muitos fãs. Realmente impressionante. Então, o que ele quer dizer é que é só joguinho. E ele não vai te encontrar. Tudo bem. Então, quando ele te ligar, pergunte sobre o caso da Cecília Sena. Isso é mesmo apropriado. Faz tanto tempo que não tenho contato com ele. Falar desse assunto logo de cara é meio chato. Além disso, ele não sabe meu pseudônimo. Então, com certeza não sabe o que aconteceu exatamente. Bom, por hoje, obrigado pelo trabalho duro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Pessoal, o Léo preparou chá com leite para todos na área de descanso. Vocês trabalharam duro. Obrigado. Ei, mostra o caminho. Obrigado. Ok. Por aqui, por favor. Eu levo vocês lá. Obrigado, tchau. Léo. Descanse uns 15 minutos agora. Depois, troque de roupa. Vamos para a próxima exposição. Ok. Acabou? Nem me fale. Estou exausto. Senhorita, isso é para você. Eu? Léo, absolutamente perfeito. Obrigado. O que está acontecendo? A Clara não está aqui, porque o chefe disse que ela saiu e eu entregaria as flores. O chefe é fofoqueiro. Uma vez, quando você não estava, ele brincou dizendo que você e Leonardo Santoro. Um é roteirista de ouro nos bastidores, o outro é ator principal no palco. Vês deviam formar um casal. Agora há pouco, você estava olhando fixamente para ele. Ele com certeza quer juntar vocês. Mas eu só estava... Tudo bem. Não precisa explicar para sua melhor amiga. Você acha que eu não sei? A paisagem é a mesma, mas a pessoa não é a da sua memória. Você não estava olhando para o Léo. A cena mexeu com suas emoções e te lembrou daquele carvalho de novo, né?
Dizem que Santiago Souza é veterano da Valentina Vargas na vida real. Ele a persegue por causa de desavenças pessoais. Esperando a verdade, a Valentina Vargas. Isso faz sentido. O poeta já esclareceu tudo antes e pediu desculpas. Como é que Santiago Souza, um terceiro, ainda está se metendo e difamando a Valentina? Agora faz sentido, é rixa pessoal. Dá um arrepio só de pensar. Em que faculdade Souza estudou? Quero mais informações. Isso virou exposição de dados? Não seja usado como peão. Não percebe que tem uma equipe de RP profissional por trás? A Valentina Vargas tem respaldo. Assuntos online devem terminar online. Eu jamais faria algo assim. A opinião pública mudou tão rápido. Não acha suspeito? Dr. Carvalho, viu os comentários no Weibo? Dr. Medeiros, viu os comentários no Weibo? Eu vi. Foi o escritório de advocacia que fez isso. O quê? Não fomos nós. Então quem poderia ser? Não está claro. Mas esse método de olho por olho. Com certeza é bem audacioso. Não é como resolvemos as coisas. Mas o réu pode mesmo achar que fizemos isso. Veterano, não esperava isso de você. Já que é assim, não reclame se eu não tiver piedade. Vamos ver quem consegue ser mais baixo. Você já teve piedade de mim? Sobre a exposição, não fui eu nem meu advogado. Mensagem recusada. Pode ser uma retaliação do réu. A alta direção da SG sabe muito bem disso. O réu tem capacidade de controlar a bomba remotamente. A segurança aqui é muito boa. Mesmo que a Cecília Sena quisesse vingança, provavelmente não conseguiria fazer nada. É uma lenda inacreditável. A SG foi processada por um concorrente devido a uma suposta violação infundada. Afetada pelo escândalo, suas ações despencaram, enfrentando uma grave crise econômica. Inês Xavier, advogado de renome no meio jurídico da Califórnia, assumiu este caso. No entanto, 2 dias antes do julgamento, ele sofreu um infarto cerebral. Após ser reanimado, foi diagnosticado com demência vascular. 2022, São Francisco. O advogado Binho está inconsciente. O que faremos com o nosso caso? Este é o momento mais crítico. E alguém precisa assumir a responsabilidade. Entendeu? Se ninguém assume, eu vou processar o seu escritório. Aguente um pouco. Não quero aguentar você. Senhor Romance. Agora eu cuido disso. Finalmente, o filho de Inês Xavier, Humberto Carvalho, se apresentou. Afirmando que já conhecia todo o caso, por ter aprendido com o pai. E poderia assumir. Se o caso demorar mais, a situação do mercado de ações continuará a piorar. O Conselho de Administração, no último momento, escolheu Humberto Carvalho. Não tinham muita esperança. Afinal, trocar de estrategista na última hora é arriscado. Mas o resultado foi: a SG ganhou o processo. Humberto Carvalho, sozinho, Ajudou a SG a renascer.
Está na hora. Bom gato. Fique mais um pouco. Prometo. Te dou comida por um mês. Tá? Fique mais um pouquinho. Olha. Isso mostra minha sinceridade. Fique mais um pouco. Ela está vindo. Ela está vindo. Um pouco mais aqui. Bom gato. Não gosto do gato, mas de você. Acho que precisamos falar sobre a performance. Acho uma boa ideia falar da performance. E então, pessoal, o que a gente decide? Querido, você tá em casa? Clara? Sim, estou quase em casa. Ok. O quê? Você vai me esperar no cruzamento? Ok. Chego em 5 minutos. Está sendo seguida. Não tenha medo. Ande em direção a lugares movimentados e iluminados. Diga a ele que estou indo até você agora. Estou indo ao seu encontro. Estou quase chegando. Está tudo bem agora, Dr. Carvalho. Já estou em casa. Talvez eu estivesse paranoica agora há pouco. Que bom que você está bem. Então, descanse bem. Sobre as informações na internet. Já estou cuidando disso. Querido, você está em casa? E... desculpe incomodar. Era para eu ligar para uma amiga. Acabei ligando para você por engano. O que foi? Dr. Carvalho. Eu. Lá fora tem uma van preta estacionada. Quando eu estava lá embaixo mais cedo, não estava lá. Consegue ver a placa? Não consigo ver direito, mas parece aquelas perfeitas para sequestrar alguém. Nessas situações, geralmente não são os criminosos que você imagina. Mesmo que seja, dificilmente a pessoa vai entrar de repente. O que você precisa fazer agora são duas coisas. Primeiro, me mande sua localização. E o telefone da administração do condomínio ou da portaria. Segundo, pegue o celular e vá olhar pelo olho mágico. Ok. Já te mandei. Fique em silêncio por enquanto. Se você vir alguém suspeito, Enquanto eles ainda não se mexeram. Não tranque a porta. Vá para mais longe da porta. coloca no viva voz e grita meu nome. Diz que está lavando roupa e me deixa abrir a porta. Entendeu? Sim.
depois que eu gritar. A pessoa ainda não tiver ido embora. Vai tancar a porta rápido. Liga para a polícia agora. Alô? Alô? O número de escape está desligado. Clara, você está em casa? Sou eu, Leonardo Santoro. Léo? O que você faz aqui? A gente não ia se encontrar no lugar de sempre. Você não estava me ligando por causa da live. Você sabia que eu estava fazendo live? Naquele dia, eu e a Lucélia não tínhamos nada para fazer em casa. Aí vimos sua live. Vocês se preocupam bastante comigo. Posso entrar primeiro. Tô com medo de ficar aqui fora. Sem problema, entra. Léo, eu tenho chinelo de homem. Pode entrar com o sapato mesmo. Ainda sem namorado. Você não era tão fofoqueiro antes de entrar no meio artístico. Senta aí. Tá. Então eu... Claro, claro. Eu deixo a fofoca dos outros entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas com você é diferente. Você é a minha... melhor veterana. Você ainda sabe que sou sua veterana. Você nem me chamou assim agora há pouco. Foi mal. Isso é pra me desculpar. Eu vi quando passei e trouxe um pra você. Isso não é da loja de milk tea do bairro Universitário? Essa loja ainda tá aberta. Aqui. Obrigada. Chá de leite de feijão duplo. Açúcar total, sem base de chá. Leite substituído por leite de soja. Apenas feijão vermelho, sem feijão mungo. Ainda guardo o lembrete de quando fazia serviços para os mais velhos. Só que os nomes correspondentes sumiram. Ainda bem que minha memória está correta. Senão seria outro erro. Você é tão atencioso. Mas não tenho nada para lhe oferecer em casa. Vou lhe servir um copo de água morna. Tá tudo bem. A água morna está ótima. Estou cuidando da garganta, então evito bebidas. Certo. Espere um momento. Aqui. Obrigado. A propósito, Léo, aquele carro lá embaixo é seu? É meu carro. Está um pouco bagunçado. Quando vim da Cidade Sul, estava chovendo. Acabou sujando no caminho. Você veio especialmente da Cidade Sul? Poderia ter me dito diretamente que era só uma brincadeira. Claro que não era. Eu queria te ver de qualquer jeito. Teve uma live e acabei te ligando. Tem uma coisa. Vou ficar inquieto se não pedir desculpas pessoalmente. Léo, espere um momento. Tenho algo para resolver. Tudo bem. Dr. Carvalho, sinto muito mesmo. Meu celular descarregou agora há pouco, por isso não avisei que estou bem. Desculpa. Era um amigo que veio. Você não estava olhando para o Leonardo Santoro de jeito nenhum. A cena mexe com suas emoções e te lembra daquele Carvalho de novo, né? Dr. Carvalho. Alô? Desculpe por isso. Não precisa me contar. Denuncie diretamente à polícia. A polícia?
Ele é seu advogado? Sim. Vou atender uma ligação. Léo, fui presa pela polícia lá embaixo. Vem me salvar. Vi vocês dois. Esperem um pouco. Obrigada. Então vamos esperar ali. Sinto muito mesmo, Léo. Pensei demais e envolvi você e seu amigo. Desculpe por isso. Quem deve se desculpar sou eu. Não lidei bem com a Cecília Sena. Ouvi da Cecília Sena que vocês são amigos de infância. Sou da cidade sul e ela é da cidade Ankh. Como poderíamos ser amigos de infância? Na época, o pai dela veio à cidade sul para negócios. Ela transferiu de escola e veio junto. Fomos colegas por 2 anos. Estudamos na mesma universidade de novo. Ela provavelmente acha que isso é meio amigos de infância. E todos esses anos, teve esse interesse em mim. Tem um perfil fake no Weibo que te segue como Valentina Vargas. Ela seguiu a pista e te encontrou. E provavelmente interpretou mal. Então como você soube que sou Valentina Vargas? Na universidade, você me pediu para consertar seu computador, lembra? Eu tinha um dos seus pseudônimos no nome do arquivo. Eu lembrei e te segui discretamente. Você escondeu isso muito bem esses anos. Acho que vocês criativos gostam de separar a vida online da realidade. Senão é como correr pelado online. Mas não se preocupe. Não vou monitorar sua conta secretamente. Senão, não saberia isso depois de voltar. Se soubesse antes, teria resolvido há muito tempo. Alguém no Weibo me ajudou a deletar comentários. E alguém expôs os dados da Cecília Sena. Foi sua equipe de RP que fez? Só pedi à equipe para controlar os comentários. Quanto à exposição de informações, não estou ciente. Poderia ser ação espontânea dos internautas? É mesmo. De qualquer forma, te causei problemas. Vou assumir a responsabilidade e resolver. A opinião pública se acalmou. Você foca no processo. Deixa o resto comigo. Não precisa. Isso nunca foi sua culpa? E você está tão ocupado agora. Não se incomode com essas coisas. Tenho advogados aqui para me ajudar. A propósito, vi que a assinatura na declaração do seu advogado é de Ícaro Rocha. Dr. Carvalho. Ele é advogado do Ícaro Rocha. Sim. Ele é confiável? Não se preocupe. Ele é muito profissional e experiente. Beto Colégio da cidade sul. É impressionante performance de piano de Beto. Finalmente te encontrei. Senhor Viana. Mas parece que você também a encontrou.
Você já encontrou seu Anasawa Rui? Dr. Carvalho, sinto muito pelo que aconteceu hoje. Fiz você se preocupar à toa. Dr. Carvalho, você já viu os documentos? Ele realmente não respondeu a nenhum. Mas afinal, quem foi perturbado assim e teve a polícia chamada ficaria chateado? Além disso, ele já era uma pessoa muito ocupada. Ou talvez ele simplesmente não viu nenhum. Dr. Carvalho, você anda meio ocupado ultimamente? Quando você vai ter tempo para continuar discutindo o caso comigo? Em 10 minutos. Então vou ligar o computador. Não precisa. Em 10 minutos. Embaixo no seu prédio. Não precisa ter tanta pressa. Desculpe, Dr. Carvalho, por tê-lo feito esperar. Por causa daquela confusão, o distinto Dr. Carvalho não me respondeu por 2 dias. Nenhum sinal de pontuação. Como me atrevo a deixar alguém tão importante quanto você esperar por 1 segundo? Entre no carro. Vamos para o escritório. Dr. Carvalho, por que você veio perto da minha casa? Eu passo do aeroporto para o escritório. Passa por aqui do aeroporto para o escritório. Obrigado por me buscar. Alô? Rocha. Tá, entendi. Dr. Carvalho. Rocha teve uns problemas com um caso na obra. Talvez eu precise ir lá. Depois que terminar, leve minha bagagem para o apartamento. Tá. Vamos de táxi? Ou discutimos lá em casa? Se não der, fica pra próxima. Volto pra empresa primeiro. Dá sim. Por aqui, por favor. Cuidado com o degrau.
Como você está bajulando? Ele só ficou bravo 2 dias. Ah, não. O que houve? Nada, Dr. Carvalho. Só um momento, por favor. Dr. Carvalho, entre, por favor. Desculpe, não tenho chinelos masculinos. Pode entrar com os sapatos. Ali é onde eu estava antes da videochamada. Era uma amiga que veio. Dr. Carvalho, aceita algo para beber? Café está bom. Pode ser solúvel? Certo, então sente-se e aguarde um momento. Só pensei em não fazê-lo vir à toa. E esqueci da diferença de fuso. Devia ter deixado ele voltar a dormir. Cada vez que me aproximo de você, é um momento planejado. Tenho medo que você perceba, mas também medo que não perceba meus pensamentos escondidos. Palavras não os transmitem, estão na entrelinha. Parece que até a minha respiração está cheia de pensamentos. Me apaixonar por você é uma lembrança só minha. O silêncio é o prenúncio escrito no meu coração. Talvez um dia não estejamos mais diante desses enigmas. E enfim, desfrutemos do nosso amor predestinado. Não ouço com tanta facilidade revelar meu afeto escondido. Carvalho? Embora eu só queira, assim, me proteger em silêncio, ainda tenho medo de te perder. Faço pequenos planos, fingindo que são coincidência. Uma paixão secreta é como açúcar escondido no fundo da xícara de café. Me apaixonar por você é uma lembrança só minha. O silêncio é o prenúncio
Sou grato que ainda seja você que entende meu coração sem palavras. Desculpe, Doni. Alô? Só dormi um pouco. Ainda não comi. Vou desligar. Dr. Carvalho, ainda não comeu? Quer comer algo primeiro? Está muito quente. Então, que tal pedir comida? Você não come delivery? Que tal eu preparar algo? Tem comida em casa. Vê se dá pra se virar. Se não for muito incômodo. Não é. Venha na cozinha dar uma olhada, se tem algo que queira comer. Se juntarmos os ingredientes, podemos fazer sanduíches ou macarrão. Veja o que gostaria de comer. Este aqui. Seu estômago ainda não virou ocidental. Como gostaria que fosse preparado? Frito. Então, por favor, espere na sala um pouco. Bolo de arroz não fica bom frito. Ele provavelmente quer os bolos de arroz com banha do Souza, né? Dr. Carvalho, troquei pelos bolos de arroz com banha do Souza. Provavelmente não come isso com frequência no exterior, né? Obrigado. Como soube que sou da Cidade Sul? Li reportagens sobre você na internet. Por que ler sobre mim? Preciso apenas um entendimento básico do meu advogado, né? Também sei que o Dr. Medeiros é da cidade Ang. Dr. Carvalho, como antes que esfrie. Já. comendo tão delicadamente. Está gostoso ou não? Quer um pouco? Não, não quero. Dr. Carvalho, bom apetite. Vou lavar a louça primeiro. Ele come muito bem. Parece que fiz uma boa refeição. Dr. Carvalho, está satisfeito? Ainda não li. Andou muito ocupado estes dias? Nem viu o WeChat.
Então não era de propósito que ele não respondia. Certo. Ele não seria tão mesquinho. Alô? O que houve? As latas do gato estão no armário de baixo. Sim. Pode fazer como quiser. Primeiro, ele tem um gato. Segundo, tem gato, mas não sabe dar banho. Então quem dá banho no gato? Você quer dizer que tem mais alguém na casa dele? Ele tem namorada? Talvez ele leve o gato ao pet shop, mas o que você disse também é possível. Clara. Preciso dormir um pouco. Dr. Carvalho. Vai dormir aqui? Ou você?这么快就睡着了。律师真是个高耗能的职业。Destiny has perfectly aligned. Leave my heart to you, even apart a while. And if that's not enough, bring me in your eyes. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. Grande, Dr. Carvalho. Sua frequência anda bem baixa ultimamente. Acho que a última vez que nos vimos foi há meio mês. Aceita um ovo com chá? Por minha conta. Não. Comi muito ontem à noite. Ainda não digeri. O que você comeu que ainda não digeriu? Bolo de arroz frito com banha. Que estilo de vida, hein? Claro, é uma especialidade da Cidade Sul. Fritou bolos de arroz para você mesmo? Nada mal. Na verdade, não fui eu. Tem história aí. A Clara que fez para mim. Quem? Clara.
Por que ela fez bolos de arroz para você? O que está acontecendo entre vocês? É estranho a cliente fazer bolos para o advogado? Não é estranho. Que cliente, que advogado? Que cliente faz bolos para o advogado? Depende de que tipo de cliente e que tipo de advogado. Que tipo? Com certeza não é um advogado convencido. Afinal, ser cativante é um talento. Pega sua bolsa. Olha para lá. Você acabou de me insultar. Mas parece que não tem provas disso. Quando vai ter atualização? Meu entretenimento online. Volta logo! Todo escritor enfrenta bloqueios. Dessa vez é diferente. O protótipo do protagonista está bem ao meu lado. Como continuar escrevendo como se nada tivesse acontecido. Agora acredito que a autora é inocente. Só estou curiosa se essa história é realmente uma experiência pessoal da autora. Também estou curioso. Esse caso tomou uma proporção enorme. O protagonista na vida real sabe disso. Sobre a comparação anti-plágio. Quem trabalha a essa hora é a elite dessa cidade. Dr. Carvalho, recebi o e-mail. Obrigada por trabalhar no meu caso até tarde. Por causa do fuso horário. A propósito. Se ainda está acordado, vamos discutir o caso. Certo, videochamada? Chamada de voz está bom. Dr. Carvalho, com licença, só um momento. Vou descer para pegar os documentos. Certo. Dr. Carvalho. Estou aqui. Está chovendo aí. Está chovendo agora. Então parece que estamos sob a mesma nuvem escura. Dr. Carvalho, estou pronta. Tudo bem. Então, vamos começar pelo terceiro parágrafo. Neste parágrafo. Com medo do trovão, a mocinha ficou presa na galeria pela chuva. Sem querer, ouviu o protagonista tocar piano e se acalmou. Não havia essa trama em outro romance. Então precisa mencionar? Nos dois romances, a descrição da sala de piano é bem parecida. Salas de piano devem ser todas bem parecidas, né? Você esqueceu. Esqueci o quê? Você esqueceu de trocar a internet para o Wi-Fi. Sua internet parece um pouco instável. Não estou ouvindo bem. Já troquei. Agora está bom. Agora ouço bem. Ok, então vamos continuar. No próximo parágrafo. A protagonista rejeitou publicamente um colega que a incomodava, pedindo para não atrapalhar os estudos. E o protagonista, justamente por ter visto essa cena, para não prejudicar os estudos dela, nunca se declarou para ela. Certo. Notei que o poeta ainda não mencionou o motivo do protagonista não se declarar. Essa parte não deve ficar sobreposta, né? Mas essa configuração parece meio irracional. O que eu inventei é irracional. Mas a maior preocupação de um estudante é estudar, certo? Além disso, que outro motivo o protagonista teria? Para não se declarar. Nem todo estudante tem essa sorte.
Falei de forma muito absoluta. Então essa configuração não vai afetar o processo, né? Tudo bem. Só estava lembrando. O romance ainda precisa continuar atualizando, não é? Então organize seus pensamentos logo para ajudar a retomar as atualizações. Para que a opinião pública mude para um lado melhor. Sim. A chuva parou. Que chuva forte. Se eu soubesse, não teria vindo alimentar o gato. É ele. Humberto Carvalho. Esse espírito juvenil, limpo e deslumbrante em você, afastou todas as estações chuvosas da minha juventude. Alô, pai. Ok, estou saindo agora. A chuva parou aqui também. Então vamos continuar. Ok.
Dr. Carvalho, me desculpe. Ontem à noite acabei dormindo sem querer. Por que você não desligou? Eu provavelmente também dormi naquela hora. Então eu desligo primeiro. Que barulho é esse? Ambulância. Por que tem som de ambulância? Tô no hospital. Que barulho é esse? Ambulância. Por que tem som de ambulância? Estou no hospital. Dr. Carvalho, o que houve? Meu estômago está um pouco incomodado. Nada grave. Então descanse um pouco. Melhoras. Por que vocês dois estão aqui? Você está bem melhor agora. Ainda dói? Não, já passou. Então tome alguma coisa. Bem. Certo. Não estou com fome. Mesmo sem fome, precisa comer algo. Amostra de sirene de ambulância. Dr. Carvalho. Por que está ouvindo isso? Nada não. Mudei um pouco meu estilo musical. Que novidade? Primeira vez que vejo alguém trocar de estilo musical e escolher sirene de ambulância. Tá bom então. Acha a sua vida muito monótona e quer um pouco de emoção. É isso. Senhor Viana, tem uma Dona Juan aqui para vê-lo. Deixa entrar, por favor. Como a Clara soube? Humberto Carvalho. Sua raposa velha. Pensei que estava ouvindo sirene por emoção. Afinal, está arranjando uma namorada. Tome. Pode comer. Então eu aceito. Certo. Como eu ia saber que você não almoçou? Você não me contou. O quê? Não mandei! Não te mandei mensagem no WeChat. Deve ter enviado para a pessoa errada. Não recebi. Me traz um mingau ao meio-dia. Hospital Novo Distrito, quarto 106. Então a mensagem não era pra mim. Devo entrar agora ou não? Quero o mingau agora. Tá. Vou comprar para você agora. Dona Juan. Dr. Limeira. Vai comprar mingau? Como sabia? Entre. Dona Juan, o que atrás aqui? Dr. Carvalho. Seu mingau. Era para o Mauro. Como veio parar aqui? Desculpe o incômodo. Tudo bem? Dr. Carvalho, não sabia que estava doente. Senão, eu não teria discutido o caso com você tão tarde ontem. Tudo bem. Ainda não estava doente quando falamos. No caminho para o hospital, alguém não tirava os olhos do sinal do celular, com medo que a ligação caísse. E ainda não ligava o microfone para não atrapalhar o sono da Dona Juan. A paixão deixa a gente bobo. Dr. Carvalho, está se sentindo melhor hoje? Não. Carvalho, esse é seu estômago. Precisa mesmo de cuidado. Sabe, o estômago é um órgão emocional. Com humor bom, o estômago fica bem. Dona Juan, como é escritora, deve ter jeito com as palavras. Converse mais com o Dr. Carvalho no tempo livre, para ele ficar mais animado. Isso ajuda muito na recuperação.
É um problema antigo. Não a incomode. Que incomodo é esse? Não é. De qualquer forma, já estou aqui. E não tenho mais nada para fazer hoje. Ouviu o que ela disse? Tão sensata. Certo, obrigado. Que jeito de comer é esse? É uma especialidade da Cidade Sul. Nós, daqui, comemos assim. Dr. Carvalho, como sabe que também sou da Cidade Sul? Eu li. Está no seu perfil do WeChat. Dona Juan, você também veio ver o Dr. Carvalho. Dr. Carvalho, você não acabou de dizer que não? Não vamos mais conversar. Vamos indo primeiro. Ainda tem trabalho no escritório. Aliás, Dr. Carvalho, só vi agora. O e-mail que me mandou às 3 da manhã. Já lhe envio o documento. 3 da manhã. O Beto não disse que também estava dormindo? Por isso não desligou a ligação? Está dizendo que às 3 da manhã eu estava sonâmbulo. O que ele quis dizer? Você estava sonhando, não é? É. Quem lhe enviou, certo? Eu enviei pra ele. Isso. Eu enviei pra ele. Estãozinho. Sério? Sente-se. Espera, Mauro, foi o Dr. Carvalho que enviou o e-mail. Você trabalha comigo há tantos anos. Como ainda não tem um pingo de percepção, pense bem. De fato, o Dr. Carvalho age estranho quando encontra a Dona Juan. Por exemplo, no dia em que voltou, insistiu que eu fingisse uma história, dizendo que Rocha teve um problema. Depois, liguei para perguntar quando buscá-lo, e ele, sem motivo, falou que não tinha comido. Aquela raposa velha. Dr. Carvalho, terminou de comer? Sim. Bom. Obrigado. De nada. Então descanse. Vou indo. Também trouxe o documento de contraposição para você. Se tiver tempo, pode dar uma olhada. Certo. Então, por favor, traga para mim. Aqui. Certo, obrigado. Clara fez os bolos e ainda deu suporte pós-venda. Ela parece bem atenciosa. Por que não aproveita para sondar? Talvez haja uma chance. Dr. Carvalho. Então vou indo. Certo. Tudo bem, descanse. Espera. No seu manuscrito, sempre faltou um capítulo, não? Capítulo 23. Você quer. Quer me mostrar? Não! Por que não? É um capítulo que conecta tudo. Deve ser bem importante, não? É. Não é tão importante assim. Se é importante. Só lendo para saber.
Agora? Agora. Por favor, sente-se. Dr. Carvalho, não trouxe o original. Deve ter uma cópia no site, não? Ele é advogado. Como ele conhece sites de literatura feminina? Dr. Carvalho, o sinal aqui está péssimo. Mando pra você quando eu voltar. O hospital tem Wi-Fi. A senha é 46, depois 48. Já enviei. Então vou indo pra casa. Dr. Carvalho, o que houve? Seu estômago doeu de novo. Vou chamar o médico. Tudo bem, tranquilo. Forcei um pouco a vista esses dias. Meus olhos doem. Ele veio por causa do estômago, né? Agora deu problema nos meus olhos. Pode ler pra mim, por favor? Obrigado. O que você disse? Ainda lembro mais ou menos da história do poeta. É só você ler e a gente confirma que tá tudo certo. Assim encerramos essa tarefa. Você não tem problema. Mas pra mim vai ser um problemão. Dr. Carvalho, não precisa. Já confirmei. Nenhum problema naquele capítulo. Quanto mais perigoso o lugar, mais seguro ele pode ser. E vice-versa. Quanto mais certo você está de que não há problema, mais provável é que haja um problema. Tudo bem, tudo bem. É só o sonho da protagonista. O que isso tem a ver comigo? É só ler sobre um sonho fazendo isso e aquilo. A vida passa rápido. Capítulo 23. Heitor Shalom. Ele... Deixa pra lá. Depois, eu mesma leio. Tá bom. Tchau, Dr. Carvalho. Até logo. Mano, em qual quarto você está? Eu e a mãe vamos te ver mais tarde. Chegamos, mãe. Não coma tanto doce. Você já é grandinho. Deveria usar fio dental também. Você pediu pra eu ir ao dentista com você. Mas que lugar é esse? Mãe, já que você veio até aqui, por que não entra e vê o Manu? Ele está doente. É justo agora que ele precisa da família por perto. Já te disse há muito tempo. Não tenho esse filho. Ele não é da minha família. Ah, mãe. Não fique brava, não diga isso. Se quer ir, vá você mesma. E você mentiu. Mãe. Manu. Deixa eu olhar pra você. O que há de errado com você? Deixa eu ver. Por que seu rosto está tão pálido? Parece que você está com doença terminal. Não precisa falar nada, se não sabe usar as palavras. Por que você está sozinho? A mamãe está mesmo muito preocupada. Mas ela está super atarefada com o trabalho e não pôde vir.
Então me mandou como enviada especial para ver como você está. Dr. Carvalho. Esqueci minhas coisas. Entre, por favor. Quem é essa moça bonita? Você se preocupa mais com uma moça do que com a vida do seu irmão. Desculpe. Obrigado. Vou indo. Senhorita. Senhorita, olá. Sou a irmã desse galã difícil de lidar. Meu nome é Pedro Pinheiro. Olá, sou... Cliente do Dr. Carvalho. Cliente? Então deixa eu adivinhar. Você não seria a Dona Clara, por acaso? Como você sabe? Eu ouvi meu irmão falar de você. Ele disse que está cuidando de um processo para uma escritora chamada Clara. Pelo seu jeito. Você é claramente uma pessoa culta e educada, cheia de talento literário. Acertei de primeira. É surpreendente que o Dr. Carvalho tenha uma irmã tão falante e simpática. Mano, você devia refletir sobre isso. Ela usou a palavra surpreendente. Não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem, senhorita. O jeito que meu irmão fala, todo mundo conhece. Se o Dr. Carvalho falasse metade do que você fala, Acho que os casos dele dobrariam. Advogado pega caso pela competência, não por ter lábia. Sobre se meu irmão fala bem ou não, não sei se ele pegaria mais casos. Mas pelo menos não estaria solteiro ainda. Ele não tem namorada. Na minha opinião, nem que a Figueira dê flor, ele arruma namorada. Ele está solteiro há 28 anos. Pedro Silva, estou te avisando. Espalhar informações pessoais pode ser suspeito de violar dados pessoais e difamação. Como isso pode ser espalhar? Se eu contar pra muitos, aí é espalhar. Eu só contei pra Dona Clara. Dona Clara não vai contar pra ninguém, né? Claro. Com certeza vou guardar esse segredo. Por que você não vai agora aí? Lava umas frutas pra moça bonita como suborno. Tá bom. não precisa. Vou embora logo. Já vai? Não é incômodo. Eu ia comer mesmo. Se é assim, então eu. Então vou lavar. Preciso lavar essa marmita mesmo. A senhorita é muito educada. Tá tudo bem. Vou com você. Não precisa. Fecha a porta. O que você está fazendo? Quando sairmos depois, não fala besteira. Mano, tô sendo cupido pra você. Pensa bem, eu só falei umas palavras e já deixei sua imagem de solteiro firme. Se a Clara achar que você tem namorada, mesmo interessada, não vai dar um passo. Criança não se mete em assunto de adulto. Se eu não me metesse, até quando ia enrolar? Dr. Carvalho. Por que você e a dona Clara continuam na relação de cliente e advogado? Já pensou nisso? Claro que sei. Por quê? Ela não sabe que eu a reconheci. Não. É porque você e a dona Clara não se veem há tantos anos. Você não sabe se ela ainda gosta de você. Ou melhor, se ela gostaria do verdadeiro você. Você não está confiante. Então não ousa se mexer com medo de que ações precipitadas a assustem. Deixa-me colocar assim. Você entende de processos, mas não necessariamente de amor. Você entende de amor, mas não necessariamente de mulheres. Você entende de mulheres, mas não necessariamente entende sem coelho, ex-blais, mois, cois, Não faz sentido quando você coloca assim. Você, um estudante do ensino médio que nem se formou, dando lições de relacionamento para alguém de quase 30. Acha que isso faz sentido? Pode desprezar seu oponente, mas não subestime nenhum pós-2000. Chega de conversa com você. Vou cultivar laços pessoais com a dona Clara. Não fale bobagem. Senhorita, deixe-me ajudar. Não precisa. Eu consigo. Não precisa de formalidade. Então eu pego isso. Senhorita, meu irmão acabou de me dizer especificamente para sair e trabalhar mais, falar menos. E não tagarelar e incomodar você. Meu irmão é bem atencioso, não é? Seu irmão? Ele é atencioso demais. Na verdade, adoro conversar com você. Então você prefere conversar comigo? Ou com meu irmão? Não é exatamente a mesma coisa. Conversar com você me deixa feliz. Conversar com seu irmão me deixa tranquila. Quando seu irmão discute casos comigo, ele é extremamente profissional. Além de profissional,
Você tem outra opinião sobre ele? Opiniões? Bem, quando vocês escritores escrevem, seus personagens não têm personalidade. Tipo, que tipo de personagem ele é? Se ele estivesse num romance, Seu irmão provavelmente seria um cara urbano, frio e distante, eu acho. Boas notícias. A persona distante do Mano não caiu. Moça, você é tão bonita. Deve ter um monte de cara afim de você, né? Você tem namorado? ainda não. Então, que tipo de homem você gosta? Gosto dos que falam doce, que nem você. Ai, não. Exagerei na persona. Mas mesmo sem criar uma persona, o jeito do Mano falar é venenoso, não doce. Então isso não quer dizer que ele já está fora? Pedro, de onde você veio hoje? Cidade Sul. Você estuda no colégio na Cidade Sul? Sim, igualzinho ao Mano antigamente. Estou no colégio no 1 da Cidade Sul. Moça, como está indo o caso que você confiou ao Mano? Está quase pronto. O julgamento vai começar. Você encontrou alguma dificuldade? Falta uma prova que estava no plano original. Mas não importa muito. Provavelmente um resumo de transações que eu deveria apresentar ao tribunal. Aquilo já era falso desde o começo. Também não consegui forjar registro nenhum. Além disso, dar falso testemunho é ilegal. Moça, não se preocupe. Se tiver qualquer problema, é só falar com o Mano. Ele é muito capaz. Cheguei. Mano, uma maçã. Não vou comer. Dê uma para a moça bonita aí. Moça, pegue uma. Obrigada. Moça, vamos trocar o WeChat. Pedro Pinheiro. Tudo bem. Vou escanear o seu. Então a gente mantém contato. Dr. Carvalho, então não vou mais incomodar. Descanse bem. Obrigada pelo dinheiro do silêncio. Obrigada pelo mingau. Tá, então vou indo. Tchau, moça. Tchau. Se cuida. Pedro Pinheiro. O que você disse depois que saiu? Você não gosta de comer maçã, né? Seja maçã grande ou maçã pequena. Maçã vermelha ou verde. Você não gostava de nenhuma. Porque o que você gosta não é maçã. Fala claramente. Você não entende. Mano, ainda tem muito a aprender. Tudo bem, sem pressa. Vai com calma. Então vou indo. Tchau, tchau. Que história de maçã vermelha? Maçã verde? Tchau, tchau. Qual o problema da maçã vermelha? Não tem namorada. Porque você e a senhorita Clara não se veem há tantos anos. Você não sabe se ela ainda gosta de você. Ou melhor, se ela gostaria de você de verdade. Você não está confiante, então não ousa tomar uma atitude. Com medo de afugentá-la. Ei, Mano. Sou eu. Você teve alta? Alda. Tem algo que quero te perguntar.
Hoje no hospital. Você falou de maçã vermelha, maçã verde. O que isso significa? Seu tempo de reação é bem longo. Mas nunca é tarde para consertar as coisas. Não precisa de mais provérbios. Vá direto ao ponto. Perguntei à senhorita Clara hoje. Que tipo de homem ela gosta? O que ela disse? Ela disse. Ela disse. Estou um pouco cansado. Ela disse que gosta de quem fala bonito. Ela disse que gosta de quem fala bonito. Mas aqui vai um lembrete. Acho que mesmo bancando distante não pode exagerar. O que a senhorita Clara pode gostar é... Pode ser... Pode ser... O que é? Tu consegue. Alguém distante que fala bonito. Alguém distante e que fala bonito. Uma pessoa pode ser distante e falar bonito ao mesmo tempo. Essa exigência é bem difícil. Mas tem um modelo excelente para você se inspirar. Que modelo? Começou o curso de amor do jovem Almeida. Garantia de aprendizado, barato, aula particular. Custa só 666. Entendeu? Que modelo? Fala logo. Lembra quando te pedi uma graninha pra ir num show? Lembro. E aí? Nosso Léo, a presença de palco dele é muito versátil. Quando ele canta balada no violão, fica elegante e distante. Balada? Sim, balada. Elegante? Distante? Elegante, distante. Assim. Assim? Assim. Então como deveria ser? Assim, isso. Distante, assim? Isso. Quando faz rap, quando dança, fica dominante e maneiro. Dominante e maneiro. Dominante maneiro. Dominante, maneiro. Não! Tá errado. Dominador. Dominador. Legal. Legal. Assim. Isso, bem assim. Bem assim. Mano, você é incrível. Obrigado. Quando encontra os fãs, ele é muito simpático e fala de um jeito doce. Nossa, você é tão lindo. Como eu devo falar para ser lindo? Fala doce. Fala doce? Fala doce. Fala doce. Cabelo maneiro hoje. Você é tão lindo, tão lindo. Assim mesmo. Então, acho que você pode entrar na internet, buscar os vídeos dele e imitar ele. Mas afinal, de quem você estava falando? Esqueci de apresentar ele para você. O nome dele é Leonardo Santoro. Leonardo Santoro. Então a mesada que eu te dei, você deu tudo para essa pessoa. E agora ainda quer que eu imite ele? Para conquistar sua dona Clara. Isso mesmo. Enquanto imita ele, você também precisa lembrar dos 6 princípios. Use sua atenção, paciência e lealdade, para ela sentir sua sinceridade e dedicação. Assim, ela vai ver seu coração verdadeiro. Acho que você não tem consciência nenhuma. Olha seu celular. Você cancelou a mensalidade? Não só essa, mas sua mesada do mês que vem. E do outro mês também. Eu cancelei tudo. O quê? Isso é um absurdo. Pessoal, parem de fofoca. A autora ter escrito essa história significa que já não tem nada a ver com o protagonista na vida real. Se não, porque o autor daria ao protagonista o nome Heitor Shalom. Esses caracteres também não significam celebrar que os tempos mudaram. Nada é intransponível. Só que nunca podemos voltar atrás.
Saiu pra beber? Já bebeu tanto? Tá tentando se matar. Não estava no hospital ontem, por causa do estômago. Nada é intransponível. Só que nunca podemos voltar atrás. Alô? Essa bebida te deixou mudo. Desde que sentei aqui, você só bebeu em silêncio. Que horas são? Já pensou que eu, com horários normais, um entusiasta da saúde, posso ter sono? Se não vai falar, vou embora. Pare de beber. Se não falar, vou mesmo embora. Falar de quê? Do seu encontro às cegas. Ah, meu caro, é isso então. Quantas vezes já te disse que meu encontro com a Clara acabou no início? Ela virou minha cliente em menos de 5 minutos. E você todo meloso com ela todo dia, comendo bolinho frito e fazendo videochamada. Que relação é essa? E aqui comigo nada pra dizer? De que adianta falar? Se não falar nada, como posso te ajudar a entender? Se há alguma possibilidade. Qual é a barreira entre vocês dois? Fala logo. Tô curioso pra caramba. Se eu te contar, seu queixo vai cair. Anda, me conta. Que história é essa que sacode o mundo? E faz um trintão cair o queixo. Se for o caso, na época nem viu direito como ela era. Mas já se apaixonou. Então, por que não tentou se declarar na época? Você não sabe a situação da minha família na época. Cai fora do nosso prédio. Uma família inteira de vampiros se alimentando de sangue. De quem você está falando? Estou falando de você, seu desgraçado. Cúmplice de assassinato. E agora, o que você acha? Não sei. Na verdade, não tenho medo de que ela nunca tenha tido afeto. Tenho medo de que ela tenha tido afeto uma vez. Entendi. O que dói não é o amor, não correspondido, mas anos depois, alguém te contar que, na verdade, vocês dois poderiam ter ficado juntos. Você sabe o nome do protagonista? Do romance dela? É Heitor Shalom. Heitor. Significa celebrar. Shalom. Significa que o tempo passa e as coisas mudam. Então o significado é celebrar que o tempo passou e as coisas mudaram. Calma aí, amigo. Isso aqui é a vida real. Não é gravar novela. Não é tão simples como uma linha branca sobre fundo preto. 10 anos depois. E as coisas são suavizadas. Ainda não acredito que a Clara de agora não tenha nem um pingo de afeto por você. Mas você já ouviu um termo? Pseudo-amor. O que é pseudo-amor? Deixa eu te contar uma história. Tem um amigo. Na faculdade, logo no começo do semestre, ele e uma garota sentiam algo um pelo outro. mas nenhum dos dois falou nada.
Até quase a formatura. Ele soube por outros que a garota também gostava dele. E aí, depois, meu amigo foi loucamente atrás dela. Aí eles ficaram juntos. Mas depois que começaram a namorar, ele percebeu que tinha algo estranho. Porque, na verdade, eles não se conheciam nada. Quando se apaixonaram, Eles estavam completamente caindo na fantasia que cada um criou do outro na cabeça. Isso se chama pseudo-amor. Depois, esse meu amigo me contou que quando estava perseguindo uma garota freneticamente, ele estava completamente preso num turbilhão de arrependimento e obsessão. Ele estava obcecado. Ele ficava pensando, se eu não a conquistar agora, seria uma pena perdê-la de novo. Depois que ele se acalmou e eles terminaram, ele também se arrependeu de não ter sido racional na época. Porque, originalmente, ambos tinham deixado uma imagem perfeita um no coração do outro. A falta de calma dele destruiu toda aquela perfeição completamente. Então, amigo, quero te lembrar. Às vezes, ter arrependimentos não é necessariamente ruim. Mesmo que alguém agarre a oportunidade, pode acabar se arrependendo também. Certo? Pense bem em tudo primeiro, antes de agir. Agir. Agir? Eu falei tanto e ele só ouviu uma palavra. Agir. Alô? Onde você está? No carro. Voltando pro apartamento. Pra casa dela. Pra casa da Clara? O quê? Eu não acabei de te dizer pra se acalmar e não ser impulsivo. O que você está fazendo? Você vai se declarar. Você sentou na minha cara. Se você diz isso, naquela época você nem tinha visto direito como ela era. Mas já tinha se apaixonado por ela. Senhor, tem o terceiro volume de Fundação. Senhorita, você chegou tarde demais. Só tinha uma cópia e acabou de ser emprestada. Aquele rapaz bonito ali dentro pegou emprestado. Pelo uniforme, parece que ele é da sua escola também. Talvez você possa conversar com ele. Mas ele parece estar dormindo. Deixa pra lá. Depois que ele terminar de ler, eu leio depois. Tudo bem também. Numa tarde de fim de semana com um tempo tão bom, adormecer lendo seu quadrinho favorito é tão confortável. A vida, sabe? Devia ser vivida várias vezes nesses momentos lindos. Sim. Agora estou sofrendo pressão de todos os lados. Você entende isso? Não entendo. Realmente não entendo. Nossa família tinha uma vida tão boa, mas você desistiu dela. Por que precisa pegar este caso? É o meu trabalho. Sou advogada. Só você é advogada na cidade sua inteira. Insiste em pegar um caso que ninguém quer. Não pode tentar me entender. Eu não tentei? De todos esses anos, eu não tentei te entender. Já pensou nas crianças? Já pensou em nós? É perfeitamente racional. E se todos esses belos momentos forem afogados pela dor? Eu continuarei a buscar. Mesmo que as estrelas infinitas façam minha busca parecer impossível. Mesmo que eu esteja completamente só. Peguei essa frase da Fundação, meu amigo desconhecido que lê este quadrinho comigo.
A vida, veja bem, tem momentos de glamour, de liberdade e alegria. Mas também momentos de estar preso no pântano da perda e do desamparo. Se você estiver submerso, então continue buscando. E criando belos momentos. Continue. Continue, Beto. Você consegue. Afasta, está afiado. Tudo bem, eu limpo depois. Dr. Carvalho, pode deixar. Eu cuido disso. Pano, fita. Certo. If you look up at stars in the sky, small but peaceful as their own sunshine. My eyes are drawn to you when seeing you nearby, wishing all of your worries fly away. You know I'll always be by your side. Destiny has perfectly aligned. 这种材质应该不会有碎刺吧？万一呢？ And if that's not enough, bring me your eyes. My world has colors I never knew. Love is all I believe you feel it too. When we hug, my heart 许律师，那我们一起洗手吃饭吧。许律师，给我吧。不用，上面有碎刺。阿里。Olha, as flores estão crescendo tão bem. Já vou. Olá. Olá. Posso perguntar se é a senhorita Clara? Sim, sou eu. Sou da administração do condomínio. De madrugada, um bêbado estava rondando sua casa. Ele não te incomodou, não é? Bêbado? Incomodou? Não. Que bom. À noite, tranque portas e janelas e preste atenção. Mais tarde, vamos reforçar as patrulhas de segurança do bairro. Se algo acontecer, pode nos ligar imediatamente. Então vou indo. Espere um momento. Posso perguntar, o bêbado já foi encontrado? Foi levado de madrugada. Que bom. Isso parece bem sinistro. Aquele bêbado estava bem na frente da sua casa. Indo e voltando em volta daquela árvore. Às vezes falando, às vezes cantando e dançando. Que comportamento pervertido é esse? Leonardo Santoro, eu também consigo. O Leonardo Santoro já é tão popular assim. Qual fã maluco está imitando ele de madrugada? Será que foi aquela vez? Por que um fã do Leonardo Santoro viria à minha casa? Obrigada. Então vou indo. Adeus. Obrigado, adeus.
Bêbado. Bem assustador. Tarde da noite, num bar tranquilo. Alguém está afogando as mágoas. Meu sentimento acompanhando ele é apenas uma palavra. Vertical. Dobra horizontal. Horizontal. Vertical. Inclinado. Ponto. Horizontal. Sonolento. O Dr. Medeiros é bem-humorado. Advogados, tenho uma pergunta. Sabe lidar com gente sem lei? Se um bêbado te assediar de madrugada, o que eu faço? O que é tão interessante, Mauro? Não me pergunte isso. Pergunte ao envolvido. O seu querido Canto. Nosso escritório está tão parado assim? Nenhuma consulta jurídica. Se for o caso, Mauro Limeira, não precisamos de estagiários. Temos sim, senhor. Tenho mais de 10 casos hoje. Eu vou trabalhar. Rocha, estou à toa. Me conta. Como você pode estar à toa? Tantos casos de violência doméstica. E brigas em obras? Meu probleminha não vai tomar seu tempo. Vou indo. Quão pequeno é? Agora que você falou, fiquei ainda mais curioso. Rocha. Você está interessado? Deixa eu te mostrar. Olha isso. O homem no vídeo tem uns 70% de semelhança com o nosso Dr. Carvalho. Continue. Continue. Humberto Carvalho. Você consegue. É preciso ser racional. Racional, certo. A persona é muito importante. Não podemos ir para a batalha despreparados. Então precisamos pensar bem. Sobre aquelas palavras-chave. Elegante. Elegante. Distante. Isso. E ela gosta dos distantes. Distante. Distante. Além de distante, tem outro. Cantando e dançando. Leonardo Santoro, cantando e dançando. É tão difícil assim. É tão difícil assim. Não acredito que não consigo cantar e dançar como Leonardo Santoro. Leonardo Santoro. Eu também consigo. Gerência do condomínio, ia ao banheiro e vi um bêbado na porta de casa. Ele está agindo como louco. Venham rápido. Depressa! Elegante. Distante. Cante e dance. Eu consigo. Clara. Estou indo. Para onde? Por que pergunta? Só arrasta ele daí. O que tá fazendo? O quê? O quê? Nem 70%. Então pelo menos 50, né? No máximo 20. 30, no mínimo 30. Acho que é 100%. Você dança muito bem. Pena que não está no palco. Que pena. Até o Rocha acha uma pena. Clara. Já falei com os policiais que conheço. Aquele homem do seu bairro ontem à noite era só um desiludido que levou um fora. Bebeu demais e perdeu a cabeça. Os policiais o repreenderam e orientaram também. Fique tranquila. Ele já deve ter se regenerado a esta altura.
Não se preocupe, não vai acontecer mais nada. Você tem mesmo azar. Ia tocar a campainha quando o segurança do condomínio te jogou no chão sem mais nem menos. Que pena. Não é que pena. É, ainda bem. Por que isso? Para o Dr. Carvalho, o amor é como um tribunal. Ele elimina investidas precipitadas. Só bate o martelo na hora certa. Mas ainda assim, o amor não é um tribunal. No tribunal, lidamos com provas. No amor, é cabo de guerra. Qualquer relação é um cabo de guerra. O amor é um campo de batalha. Vou indo fazer uma campana na obra. Já aprendi. Sim, Dr. Carvalho, também quero dizer algo. Acho mesmo que, no amor, não pode tratar como um tribunal. Se esperar a preparação perfeita e só agir com o golpe certo, aí não vão tomar ela de você. Ainda não foi. Eu falei demais. Vou voltar ao trabalho. Tchau. Ele está cada vez mais adorável. Golpe certo. Ele já deve ter mudado de vida. Não se preocupe, não vai acontecer mais nada. Nada é intransponível. Só que não tem volta. Que frase batida. Quando que eu curti isso? Terminei o comparativo. A preparação está quase pronta. Ainda bem que ele não pegou no pé, no capítulo 23. Adultos devem saber como preservar as aparências. Dr. Medeiros, Dr. Carvalho, obrigada pelo esforço no meu caso por tanto tempo. Se for conveniente hoje, deixa eu pagar um jantar. Parece que a Clara está bem normal. E não viu seu vídeo maravilhoso. Tudo bem? Vamos de comida cantonesa. Esse restaurante serve? O Dr. Carvalho acabou de se recuperar. Os pratos lá são leves. Se a Clara soubesse o que o grande Dr. Carvalho, recém-recuperado, aprontou ontem à noite. Clara, me desculpe por isso. Tenho um encontro às cegas hoje, então não vou. Você e o Dr. Carvalho, bom apetite. Nós dois? Que tal? Sou um bom amigo, não sou. É um encontro às cegas de verdade ou fingimento? Claro que é de verdade. Vamos cada um se esforçar. E nos encontrar no topo. Tomara que sim. Um conselho para você. Quando jantar com a Clara, hoje à noite, simplesmente não beba álcool. Depois de beber, os modos de alguns, sabe? Sem o Dr. Limeira. Parece um pouco estranho, de algum jeito. Feijão preto fermentado com intestino de porco não. Parece algo que uma pessoa reservada comeria. Pato assado crocante. Ele acabou de sair do hospital. Provavelmente não deveria comer algo tão gorduroso. Mas este pato assado parece realmente delicioso. Mingau de ovo centenário e carne nara. Ovo centenário não é adequado. Coisas preservadas fazem mal ao estômago. Costelinhas na mão. Comida para comer com a mão não é adequado. Comer com as mãos não é elegante. A carne de boi também não é adequada. Muito difícil de digerir. Alho não é adequado. O cheiro é muito forte. Frutos do mar provavelmente também não podem. E se o estômago dele estiver inflamado? Cartilagem de frango. Não. É muito barulhento ao comer. Deixa feito. Depois de todo aquele tempo, aqueles dois só pediram 2 tigelas de mingau.
Bem, 10 vezes a beleza não pode neutralizar a mesquinhez. Um rosto bonito não enche a barriga. Dr. Carvalho, você não precisa economizar dinheiro para mim. Podemos pedir um pouco mais. Já é o suficiente. Ultimamente, ainda há trolls te incomodando? Não. Desde que enviamos a carta do advogado, eles ficaram quietos. Então, recentemente, você ainda lê comentários de internautas? Com frequência? Ocasionalmente. Minha mentalidade está muito melhor agora. Dr. Carvalho, não se preocupe. Tá bom. Geralmente todos pensam que curtir ou responder um comentário online não é nada demais. Mas quando envolve um processo, essas ações ainda representam a posição do cliente. Eu realmente curti sem querer, mas cancelei na hora. Isso também vai afetar o caso? O que você curtiu? O julgamento vai começar. Não podemos complicar. Mas não tem nada a ver com o caso. E eram só umas frases melancólicas. Bom, então. Por que você cancelou? Porque a frase era algo como, nunca mais vou voltar. Achei um pouco afetado demais. Embora eu também escreva romances. Não suporto esse estilo. Isso é bom. O que disse, Dr. Carvalho? Eu disse que isso é bom. Foca no teu mingau. Não foi você que puxou o assunto. Com licença, Dr. Carvalho. Clara, olha esse vídeo. Aquele bêbado outro dia estava ridículo. Esse bêbado está parecendo um pouco com... Bêbado. Comigo? Não. Só o pote é meio parecido. Dr. Carvalho, o senhor é tão disciplinado. Como beberia tanto assim? Mesmo que bebesse, nunca faria essas coisas de bêbado, né? O vídeo está bem embaçado. Não dá pra reconhecer só pelo terno. Aliás, uma sugestão. Quando voltar, avisa a administração do condomínio para reforçar a segurança. Esse cara deve ser fã do Leonardo Santoro. Vi ele dançando. Parecia a dança do Leonardo Santoro. Mas estava meio cômico. Vamos comer primeiro. O mingau vai esfriar. O Leonardo Santoro dança bem? É a especialidade dele. Afinal, é cantor e dançarino profissional. Dr. Carvalho conhece o Leonardo Santoro. Quem pergunta sou eu. Todo mundo conhece ele, um superastro. Mas conseguir sentar sob o mesmo teto, no mesmo sofá que um astro. A relação de vocês deve ser bem próxima. Você quer dizer da última vez? Eu e o Leonardo Santoro nos conhecemos, antes de ele ficar famoso. Éramos colegas na universidade. Mais que isso, imagino. Vocês também são da mesma terra natal, não? Lembro que o Leonardo Santoro também é da Cidade Sul, né? Sim. Vocês se conhecem desde o ensino médio? Não exatamente. Ele estudou na escola secundária número 2 de Sucuri. Eu estudei. Então você fez qual escola?
Desculpe, Dr. Carvalho. Tudo bem. Eu limpo isso. Foi mal. Sem problema. Ok, obrigada. Doutor Carvalho, vamos comer antes. O mingau está esfriando. Então você deve ser grato àquele copo d'água que se sacrificou heroicamente. Qual é a graça? Como Humberto Carvalho, que mora o ano todo fora. Sabe esse tipo de coisa? Tipo que o Leonardo Santoro é da Cidade Sul? O Leonardo Santoro não está famoso demais? Não dá pra culpar o Leonardo Santoro por isso. Afinal, foi você quem o lançou. Mas eu sempre acho que o Humberto Carvalho parece ter alguma rusga com o Leonardo Santoro. Entendi. Deve ser por causa daquele mal-entendido entre vocês dois. O Humberto Carvalho não chegou a chamar a polícia? Faz sentido. Tem armadilhas por toda parte quando se conversa com o Humberto Carvalho. Uma armadilha ainda nem foi tapada e já aparece outra. De agora em diante. É melhor eu evitar me encontrar com ele a sós. Se não, mais cedo ou mais tarde, vou acabar me entregando. Se quer saber, você, em vez de ficar tão nervosa e tensa como agora, podia tomar coragem uma vez e contar a verdade diretamente. Se no fundo você realmente não se importa mais com Humberto Carvalho. Então deixe o passado para trás. E fique em paz agora. Certo? Isso não tem nada a ver com o que eu sinto pelo Humberto Carvalho. Eu só não quero arrancar a folha de figueira da minha adolescência, deixando-a tão exposta ao sol. É muito vergonhoso. Pai, mãe, cheguei. Minha filha voltou. Espera, deixa eu desligar isso. O que você está fazendo hoje, mãe? Amanhã é o solstício de inverno, né? Estou fazendo bolinhos. Você gosta? Que ótimo! Aí eu quero comer com aquele Vinho de osmanthus fermentado no inverno para beber. Sem problema, sua mãe sabe disso. Vou lavar as mãos e te ajudar, mãe. Não faz bagunça. Que ajuda você pode dar. Você só vai atrapalhar, não vai. Não acabe com meu entusiasmo. Mãe, cadê o pai? Meu pai, ele estava aqui agorinha. Jade, você voltou! Pai. Hoje tem uma delícia, graças à sua mãe. Vamos tomar sol no quintal. Mãe, vou tomar sol. Vão mesmo me deixar sozinho? Que tempo gostoso. Tem falado com o Medeiros. Lá vem você. Já te disse da última vez. Não combinamos. Não é pra te criticar, mas advogado é uma boa profissão. Se um dia tiver um problema, ele pode te defender. Pai, quer mesmo que eu tenha problemas? Essa menina não sabe o que é bom. Pois é. Bem. A propósito, Jade, falamos de voltar à Cidade Sul em uns dias. Nada disso. Está ventando e chovendo. Hoje é um raro dia de sol. Indo e voltando assim, seu reumatismo vai atacar. Aquela casa, abandonada há anos, no solstício devemos limpá-la. Certo. Além disso, sua mãe está com saudade e quer ver a casa. Está bem? Vou acompanhar a mamãe. Você fica em casa descansando. Assim temos um tempo só nós duas. Sua boba, já está crescida, não prefere esse tempo com o namorado? Pois é. Certo. Então só me resta aceitar. Fica só na vontade. Só me resta deixar acontecer. Tá bom, tá bom. Aproveitem o momento. O tempo está bom demais. Que tal chamarmos o Medeiros? Os jovens precisam se encontrar mais. Só assim o futuro pode andar. Esqueceu como éramos novos? Se sua filha tiver metade do seu talento
Eu não estaria assim. Puxou quem? Puxou a mim. A senhora Costa mandou mensagem. Ainda me guarda no coração. Lembrou de mim para algo bom. Parece alguém que se prepara para o processo há tempos. E não vê a Clara há muito tempo. Afinal, não tem muito encontro. Comigo é diferente. Olha, os outros chamam. Ultimamente, meu pescoço tá duríssimo. Deve ser o trabalho. Tá pesado. Isso, bem aí. Mais um pouquinho. Pronto. Sua técnica é boa. Medeiros, você viaja a trabalho para a Cidade Sul. Será que tem planos em breve? Para dar carona para mim e para Jade. Até a Casa Velha para pegar umas coisas. Se apertar, não se preocupe. Depois vem jantar aqui. Então tá, deixo contigo. Responde como quiser. Diz pra ela direto que não tenho tempo. Ou fala que é a filha dela e eu não combinamos. Pela alegria do amigo, queimar o filme um pouco. Não é nada. Mais uma coisa. Aquela agência de encontros ao lado. Vê se o aluguel mês que vem. O que pensei? A gente aluga. E amplia o escritório. Vai ficar grande, claro. É uma honra. Amanhã tem um caso. Amanhã à noite não dá. Tem um encontro arranjado. Indicado por essa agência, uma agência que não paga o aluguel pode bancar sua felicidade? Aluguel se paga com dinheiro. Amor não é. De dia, não vai tomar muito do seu tempo. E claro, não vai atrasar sua alegria da noite. Por isso, ela me disse para não comprar passagem de trem. Se soubesse que era uma carona. Desculpe, Dr. Medeiros. Incomodando de novo. Não é incomodo nenhum. É, no caminho. Você vai mesmo à Cidade Sul para um caso? Sim, para uma visita. Um velho colega de um dos clientes. Por acaso também está na Cidade Sul. Até visita colega antigo. Isso é realmente muito trabalho. De fato, às vezes esses clientes são bem difíceis. Aliás, Clara, o local da sua cidade natal que você me enviou é bem perto da casa da avó do Humberto Carvalho. Humberto Carvalho? Minha mãe foi professora de chinês do Humberto Carvalho por meio ano. Ela ainda lembra. Será? Isso não vai nos expor. Sério? Que coincidência. Mãe, quando chegarmos, você quer comer aquele... O nome Humberto Carvalho soa familiar. Só não consigo lembrar. Tudo bem, senhora. Se não lembra, não pense nisso. Ele não é uma pessoa importante. Apenas se lembre de mim. Claro, eu lembro de você. Olha só pra mim. Depois de envelhecer, as coisas mudam. Aquelas crianças dos becos antigos, eu lembrava de todos na época. Os alunos que ensinei também. Agora, realmente, não consigo mais lembrar de muitas coisas. Não é nada, mãe. Minha memória também não está boa ultimamente. Olha pra você. Você deveria passar menos tempo no computador. Continuem conversando. Já enviei Clara e a mãe dela ao destino em segurança. Pode ficar tranquilo. A propósito, mais uma informação para você. Mais cedo, no carro, ouvi a senhora Costa dizer que hoje ela vai voltar para se reunir com os antigos colegas. Não sei se a Clara vai voltar à escola para dar uma olhada. Decida você mesma. Está bem? Ala Oliveira, missão cumprida. Mãe, está chovendo. Use um guarda-chuva. Olhe pra você.
Você ainda é tão jovem. Sentado o dia todo na frente do computador. Se mexe um pouco e já dói as costas. Como é que você parece ter 70 anos, igualzinho à sua mãe? Aceito humildemente sua crítica. Depois, vou fazer mais exercícios. Dê uma olhada. Olhe agora, restam poucas chances. Eu realmente não suporto me despedir dessas casas antigas com flores e plantas. Antigamente, seu pai e eu nos casamos bem aqui. Você, quando era pequena, corria e brincava aqui. Você se lembra? Eu gostava de ir ali. Tinha até 2 cachorros no portão correndo atrás de você. Lembra? A propósito, naquela época, seus avós ainda estavam vivos. Mãe, as lembranças no coração da nossa família ainda estão todas aqui. De agora em diante, as chances de vir serão cada vez menores. Como assim? O transporte está tão conveniente agora. Depois que eu tirar a carteira de motorista na cidade, anda. Sempre que você e o papai quiserem voltar, posso trazer vocês a qualquer hora. É tão cansativo você dirigir sozinha. Se você me perguntar se meu genro viesse dirigir, seria o melhor. Mãe... Por que você sempre toca nesse assunto? Achei que não era adequado contar antes no carro que o Dr. Medeiros já tem novos encontros às cegas. Então, de agora em diante, você deve parar de incomodá-lo em particular. Sério? Acho que o jovem Dr. Medeiros é bastante proativo. Eu pensei. Bom, já que você pediu a ele, além disso, o Dr. Limeira é muito gentil. Como ele poderia dizer não? Então não seria adequado. Tudo bem, não tem problema. O Mauro não serve, mas outros podem servir. Vou escolher outro pra você. Tá. Você, escolha um genro com calma. Vou entrar primeiro e pegar uma água. Vai em frente. Vou apreciar a vista mais um pouco. Tá bom, mãe. Com licença. Posso ajudar? Não, Com licença. Qual desses dois é melhor para refogar? Família do Sr. Santos. Seus pais usam este para refogar. Este também serve. E qual fica melhor como molho? Para molho, deixa eu ver. Este é bom. Só serve como molho? Dá para usar em pratos frios? Sim, dá. Os dois servem para pratos frios. Então, qual dos dois vale mais a pena? Para refogar, qual não gruda na panela? Então deixa eu escolher de novo. Tá bom. Finalmente olhou pra mim. Mas esse olhar... Por que parece que ele olha pra um idiota? Dez anos se passaram. Tudo mudou. Terminou as compras? Sim. Com licença, quero este. Já vou, mãe. O céu abriu. É o clima do sul. Chove uma hora, Paraná outra. É quase meio-dia. Vamos achar um lugar pra almoçar? Tá bom. O que você quer? Você decide. Pra mim, tanto faz. Isso me lembrou. Deu vontade de comer aquele prato do refeitório. Ir no refeitório ao meio-dia? A gente não vai dar de cara com o Pedro Pinheiro? Mãe, vamos comer na barraca de bife do Joe. Tô com desejo. Você não disse que tanto fazia. Tudo bem se não tocar no assunto. Mas agora quero muito a almôndega do refeitório. É tão gostosa. Seria uma boa chance de ver a Dona Costa e a Dona Lima e relembrar. Quanto mais penso, mais feliz fico. Então, decidido, vamos. Sua gulosa vai comer sua gelatina. Vamos comer no refeitório. Pega o guarda-chuva. Pode chover de novo depois. Sim. Vamos. Como é bom ser jovem. Na época, eu achava esse uniforme feio. Agora nem tenho mais chance de usar. Você não é jovem o suficiente? E a sua mãe? Você é jovem. Somos jovens. Mãe, que tal isso? Vou pegar 2 uniformes emprestados e a gente veste. Talvez alguém pergunte. Com licença, como chego na galeria de arte? Que nome é esse? Eu te ensinei. Língua solta. Cara de pau. Perfeito.
Com licença, quero 3 coxas de frango. Com fome. Com licença. O chefe Pereira ainda trabalha no refeitório? Qual Pereira? O que atualizava o cardápio antes? Não me lembro. Professora Ferreira. Sou eu, professora Ribeiro. Olá, professora Ribeiro. Mais 2 pratos de legumes. Tá bom, tá. Já que estamos aqui, hoje vou tirar o atraso de todas as coxas que não comi na época. Que delícia. Tão gostoso. Manuel, a gente vai primeiro. Mano. Tô aqui. Que foi? Mãe, coma mais. Você fica mais bonita com peso a mais. Você acabou de dizer que estava com fome e queria 3 coxas. E agora está sem apetite. Como é que sua mãe vai comer 3? Porque o Humberto Carvalho está aqui também? Acabei de escapar das perguntas mortais dele. Agora, se ele me ver comendo no refeitório do colégio número 1, com a professora de chinês, que deu aula para ele, ele vai saber que sou do colégio número 1. Depois, se ele me perguntar de que ano e turma eu era, lembrando de umas coisas que não deviam ser lembradas. Aliás, quando eu era jovem, seu pai disse que eu parecia com o Shui Baochai. Te mando as anotações depois. Certo, vou desligar. Mano, por que você voltou tão de repente? Deu vontade de voltar, então voltei. Vamos comer o primeiro fondue do solstício de inverno hoje à noite. O que acha? Hoje? Olha. Não acredito. Você claramente tem tempo agora. Você está até me vendo almoçar. Quem disse que vim te ver? Não me diga que você tem uma segunda irmã no colégio no 1. Pare de olhar ao redor. Foca na sua comida. Tá uma delícia. Tô indo. Mano, já tá indo? Volta pra sala descansar depois que terminar de comer. Me espera um momento. Clara. Vou encontrar outros professores depois. Você vai dar uma volta sozinha. Tá gostoso? Então vou comer só um. Olha pra você. Se quiser, coma logo. Sabia que você não ia resistir. Lá embaixo. Roda pra mim. Aqui. Defende. Pé esquerdo, anda logo. Beleza. 21 de dezembro, solstício de inverno. Tempo ensolarado. Hoje voltei ao colégio número 1 da Cidade Sul. Cuidado. A senhora está bem? Estou bem. Não atrapalhei sua escrita, atrapalhei. Não, só escrevendo um diário. Não há incomodo nenhum. Hoje em dia, ainda tem gente que escreve diário à mão. Só registrando a vida casualmente. Que artístico. Você não é escritora, é? Eu sou meio escritora. O que você escreve? Romances. Então você deve ser muito boa em relacionamentos. Num momento tão importante pra você agora, você não está pensando em estudar, mas em relacionamento? Os adultos não nos deixam namorar. Com medo de afetar os estudos. Minhas notas não tem mais como cair. Isso é bem lúcido. Boa atitude e boas notas. Uma das duas você precisa ter, né? Se não tiver nenhuma, seria muito triste. A pessoa de quem você gosta também gosta de você? Esquece de gostar de mim. Se ela passar um dia sem me bater, já agradeço. Nesse caso, sua situação é uma paixão secreta. Que surpresa! Com seu jeito, uma paixão secreta. Até a pessoa mais despreocupada
diante de quem gosta, fica muito cautelosa. Cada um tem seu jeito de se expressar. É verdade. Então pode me dizer o que fazer quando se gosta de alguém. Posso te ensinar a estudar chinês. Minhas notas de chinês eram muito boas. Que tal? Vocês, adultos, são tão chatos. Qual é o seu nome? Helena Viana. Viana se escreve com V. Não, Viana. Quando você se formar, se declare para ela. Você precisa se declarar. Doutor Medeiros. Desculpe, tenho uma situação especial. Na visita da tarde, encontrei 2 clientes muito importantes. Preciso levá-los para a cidade Anga hoje à noite, então talvez... Tudo bem. Compro 2 passagens de trem e volto. Não comprei passagem ainda. No meu carro, ainda tem um lugar vago. Sua mãe pode ir conosco? Voltar comigo seria mais confortável para ela. Se cuida quando voltar, ok? Ok. Obrigada então, doutor Medeiros. Não foi nada. Então está combinado. Tchau. Tchau. Desculpe por isso. Dr. Medeiros, não precisava se incomodar. Podemos voltar para Anju sozinhos. Não precisa. Tudo bem, não é incômodo. Além disso, meu chefe já pediu. Vocês 2 têm que voltar comigo. Então... Certo. $50% de desconto. Se gostar, Com desconto licença, quanto é um desconto maluco? Até que enfim. Senão eu não ia mais conseguir segurar as coisas boas pra você. Tá me esperando desse jeito? Será que só eu quero comprar? Imagina! Sabe, a loja tá aqui há tantos anos. Outro dia, aquele rapaz passou aqui também. Qual? Aquele... É. O que também veio atrás da fundação naquela época. Lembra? Ok. Não lembro. Tá, então lê primeiro. A gente conversa depois. Tá, cuida do teu lado. Tá. Vê o que levar. Junho de 2013. Exatamente quando eu ia entrar no último ano do ensino médio. Vou levar esse também. Tá. Segura. Helena Viana. Não vai? Vocês vão primeiro. Tá, vamos. Qual é o seu nome? Tá na mesma turma. Me deixou preocupado as férias inteiras. A Luna também escolheu História, Geografia e Política, mas não tá na mesma turma que a gente. Ela ficou na turma 5. Então não dá pra ficar juntos. Também não sei porquê. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Eu não vou na onda dos outros. Minha ambição não tá em Física, Química e Biologia. Vou escolher História, Política e Geografia.
A gente tá sentado um na frente do outro agora. Aí a gente também pode ir até ela. O que você vai comer hoje à noite? Olá, alunos. Todos sentem agora. Representante de chinês. Presente, professora. Vamos lá, fazer a chamada. Vamos nos conhecer. Olá, professora. Maria Rocha. Presente. Pedro Gonçalves. Presente. Zhao Ti. Zhao Ti. Zhao Ti. A representante de chinês não sabe ler caracteres. Isso se lê ti. É i. Carro mais perder forma i. E daí? Ué, a representante de chinês não pode ser míope. No que você tá pensando? Zhao Ti perdeu a alma. Helena Viana. Ele não. Sabe que por sua causa. Fui chamada assim por quase um ano. É tarde demais para consertar. Aonde você vai? Não posso estar ocupado estudando. Do que você tá falando? Não acredito. Tô indo. Tá. Jade, já tô no carro do Medeiros. Você cuida. Me avisa se chegar bem. Quem é você? Não adiciono estranhos. O novo contratado do refeitório. Se quiser algum prato, aluna, é só falar. Meu sobrenome é Gomes. Não é à toa que uns dias atrás pediram pro comitê de classe coletar os QQS. Você tá fazendo bem seu trabalho. Pode fazer mais coxinhas de frango. Sempre que for tarde, não sobra nenhuma. Tá bom.